Olá, olá, boa noite para você que está aqui conosco nessa noite linda. Mais uma live para você hoje. Vamos conversar sobre espiritualidade com o Terry. Já já ele chega aqui para conversar com a gente. E vocês podem mandar suas perguntas que a gente vai responder por aqui, tá bom? O Terry já chegou. Terry, você pede para entrar ou você quer que eu te chame? Olá! Agora eu não tô vendo, agora... Melhor. Tudo jóia? Boa noite, tudo bem com você? Vai com você. Tudo jóia. Eu Gente, ouvindo bem? Tudo então, bem? isso que eu ia perguntar agora. Todo mundo tá ouvindo o Terry direitinho? Estão me ouvindo direitinho? Escreve aqui pra gente, por favor, Se alguém porque eu tô te ouvindo. deixar de ouvir, avisa durante a live que a gente para e vê o que está acontecendo, né? Às vezes perde conexão, dá uns tilt meio louco, né? Às vezes acontece, né? Não tem muito o que fazer. Foi meio no susto essa live hoje, né, Terry? Sim, por acaso, né? Você me chamou, cá estou. Coincidiu, porque normalmente esse horário eu estou atendendo, então Pois estava ficando um pouco corrido. Coincidiu. né? Que bom que deu certo. O pessoal que quiser perguntar alguma coisa para o Terry, a gente pode escrever aqui, olha, que a gente vai lendo, ele vai respondendo. Estou à disposição de vocês. Isso aí. Terry, vamos conversar um pouquinho sobre o evento que você vai fazer em São Paulo? Então agora todo mundo já te conhece, a gente não precisa nem te apresentar. Mas você Não, não quer contar? tranquilo. Bom, o evento lá em São Paulo, a maior parte das pessoas que acabam indo é a galera do grupo, né? O pessoal que já está praticando, mas eu deixo aberto a público. Como a gente tem uma restrição no limite de quantidade de pessoas que cabem na sala, né? Porque são práticas, então mesmo numa sala que tem uma metragem legal, ainda assim para praticantes, a gente pediu um espaço para a pessoa conseguir pelo menos abrir os braços e deitar no chão. Então não é onde caberiam 3 cadeiras, cabe uma pessoa. Então a gente tem que colocar um local maior. Eu consegui fechar um hotel lá em São Paulo, legal. Vocês estavam querendo, né? Que fizesse pelo menos uma vez em São Paulo, capital. Normalmente eu não faço na capital por causa de trânsito, correria, empresa, fica muito corrido para mim. Mas consegui fechar ali no finalzinho de julho. Então a gente vai fazer lá no Nikkei, aqui em São Paulo. Quem quiser participar, avisa, passa uma mensagem, uma mensagem para mim, ou pode passar de repente para você também, melhor, se quiser direcionar. Tem um formulário só para preencher. As práticas, a única coisa que a gente avisa, né, se a pessoa tem alguma restrição médica, é um pouco diferente do conceito de palestra. A gente vai para falar alguma coisa só sobre ET, ou só sobre espiritualidade, ou só sobre budismo, taoísmo, alguma coisa específica. Quando a gente vai fazer prática, tem uma série de condutas que tem que ser obedecidas. Então exige um pouco do corpo físico também. Nada demais. Quem já fez uma yoga da vida, um tai chi da vida, ou alguma arte marcial, tira de letra, né? Não tem nenhum problema. Mas quem tem, de repente, um pino na coluna, quem está passando por alguma doença grave, tem restrições. Então aí é melhor perguntar antes de fazer para não perder tempo também, né? Como não vai iludir ninguém, não vai ser nada místico. Umas coisas legais acontecem, mas não é nada místico. É para ajudar as pessoas. Então, mesmo quem não pratica nada, quem for e decidir que não faz parte do grupo, precisa ter consciência que depois que sair de lá vai ter que entrar para o grupo. Porque não dá para ir lá aprender em 2 dias técnica interna e eu não vou iludir ninguém, senão eu vou ganhar dinheiro em cima das pessoas e não é o foco. Pelo contrário, né? É ajudar. Se a pessoa depois não tiver uma conduta e não tiver uma orientação, existem riscos. Porque se você faz uma prática, você aprende no final de semana e depois não tem orientação nenhuma, a maior parte das pessoas leva de 2 a 3 anos para adquirir pelo menos consciência corporal, a não ser que a pessoa já tenha muita consciência, que já venha de outras linhagens. A maior parte, logo de cara, não consegue pegar a prática e sair fazendo no dia seguinte de forma correta. Então, a maior parte que nunca praticou nada, que não tem nenhum alinhamento em relação a tradições, é difícil no final de semana sair de lá e já sair fazendo no outro dia muito bem feito. Precisa de entrar para o grupo, precisa ter um acompanhamento. Porque eu não vendo prática, né? Senão eu estava lá na Hotmart, naqueles sites que você grava vídeo, põe, vende e não quer nem saber da pessoa. Existe uma consequência para isso. Então, quando a gente vai ensinar alquimia, magia, prática interna de qualquer tipo, tem que ter uma certa orientação, uma certa conduta, que é para evitar que a pessoa se machuque. Nada demais. Então, quem tem restrição médica, tudo precisa ver com o médico. Se pode fazer prática de yoga, que é o que é mais conhecido, então dá para fazer. Até porque tem uma parte que é fechada, daí só é para quem está praticando, que é à noite. Ali é só para você e outras pessoas que já estão aí desenvolvendo outras coisas.
O que é aberto ao público durante o dia é bem tranquilo. Então, desde que não tenha restrições médicas e entenda que uma yoga tem posturas, tem posições, tem respirações, dentro da alquimia é a mesma coisa, dentro do Qigong, né, do Qigong é a mesma coisa. Então, a gente vai passando isso aos pouquinhos. Então, quem quiser está convidado. Tem o meu link no meu canal, aqui no Instagram, a Mirella também tem meus contatos. É só pegar o formulário para a gente. Depois também. A gente deixa no. Fica à vontade para complementar, Mirella. E aí a gente, quem precisar pode perguntar, tá? Eu vou passando pro TR, depois passo o contato dele para vocês. Algumas pessoas lá no meu grupo, que eu tenho um grupo com o pessoal, também já perguntaram, eu já passei o seu contato. Enfim, mas eu quero falar como que é a experiência de estar nesse encontro. Fica à vontade. Porque eu já fui em dois, né? Porque ver ele falando, vamos falar, ele vai vender o peixe dele, mas eu não tenho nada a ver com isso, já fui em dois, então eu posso falar, tá, gente? Isso que ele falou é super real. Não tem como você fazer prática um dia e no outro dia achar que você sabe fazer sozinho, porque não acontece assim, né? Pelo menos comigo não foi. Eu comecei a praticar no grupo online e demorou um tempo até eu começar a entender o que que era, como é que faz, de que jeito que é, e até hoje é assim. O Terry acompanha a gente muito de perto nesse sentido, a ponto de a gente mandar vídeo para ele corrigir e ter coisa muito errada, mesmo depois de um tempo, né, Terry, que a gente pratica. Então, é super importante. E lá no encontro é muito gostoso, gente. É uma delícia, a energia é muito boa. Eu falo assim que eu fui o primeiro encontro, eu fui achando que era uma coisa, cheguei lá, era outra totalmente diferente. É muito gostoso. Você dá muita risada. Encontra um pessoal super bacana, né, Terry? É uma energia muito gostosa. A troca É muito bom. Sai um pouco desse negócio de internet, de ficar todo mundo separado, uma loucurada, né? Cada um na sua casa. É gostoso poder encontrar pessoas que estão ali no mesmo propósito que vocês, de desenvolvimento interno. Então é muito bom. Além das práticas, o Terry também conduz meditação, que também é uma delícia. Mesmo para quem nunca meditou, é muito gostoso, muito fácil. Acho que não vai ter nenhum tipo de dificuldade. Não, E eu garanto, se a pessoa for nesse encontro, depois vai querer praticar, porque não tem como. É uma delícia. Ou parar também, né? Não. Vai. Tudo tem os seus extremos, né? Passar pelos inferninhos não é fácil, você sabe disso. Mas a gente vai dando risada, vai fazendo umas loucuradas, e vai. É gostoso. É gostoso. Mas eu prefiro desincentivar as pessoas do que criar uma ideia subjetiva na cabeça e depois a pessoa ir lá e se iludir. Então eu vou colocar todos os empecilhos possíveis para a pessoa não fazer. Porque se for fazer, tem que fazer com carinho, tem que ter respeito no que está fazendo. Não é ilusionismo. Então, o mesmo amor que eu tenho por qualquer linhagem, a alquimia é o que mudou minha vida. Então, o que eu sustento desde que comecei a praticar e estudar as coisas é a linha alquímica. Sempre foi. Que é o pessoal chama de tipo 1. Tudo a gente fala de alquimia, que é só para ficar mais fácil. Mas tem a alquimia que é material, né, que o pessoal pega os tubos de ensaio, mistura elementos. Tem a alquimia que é mais filosófica. Então, tem um monte de tipo de alquimia. É mais voltado para o tipo 1, mas é um tipo 1 mais iniciático. Então, tem posturas, tem fórmulas, tem métodos, assim como as tradições de yoga. Tem uma tradição de yoga que você vai ensinar e vai formar um professor no final de semana. Ou fazendo um curso numa academia. E tem yoga que é iniciática, que você não tem como formar pessoas, é iniciática. Eu pratiquei as duas, já fui iniciado em yoga, em outras linhagens, já pratiquei linhagens, a gente fala que é linhagem que é mais aberta ao público, que não tem aquela questão espiritual mais profunda. E que não tem mistério, na verdade, é só uma forma que a espiritualidade achou mais simples das pessoas evitarem sofrimento. É basicamente isso. Então, quando os mestres transmitem linhagem, é basicamente evitar estresse. É só para evitar caminho. E olha, estão falando que seu som está falhando de novo, igual da outra vez. Pessoal, me conta. Todo mundo está escutando mal? Ou só é? Me falem aqui, por favor, para a gente ver isso. Senão, a gente tenta... Para mim fica normal, eu estou te ouvindo normal. Para mim também, Terry. Vocês escrevam para a gente, por favor. Alguém não está me ouvindo corretamente? Não está me escutando? Bom, pro Gui, falou que está normal. Vou até ficar um pouco mais perto do microfone. Vamos lá. Para mim, está colado no celular. Eu detesto ficar colado no celular. A Luísa falou que está normal também. Eu vou pegar o microfone, só um pouquinho, Birela. Eu vou pegar o microfone, o fone do ouvido, e vou encaixar aqui só um minutinho. Está todo mundo falando que está normal. A Maglia está achando que até a conexão dela ela vai entrar e sair de novo. Você não quer esperar um pouquinho? Porque eu acho que está
Pode continuar falando. Ah, não, o pessoal falou que tá falhando. Pega assim. Então, deixa eu pegar o fone. Vai lá. Fone tá aí. Ah, sim, gente, o Terry vai colocar o microfone, aí fica mais fácil depois, na hora de vocês escutarem depois a gravação, porque da outra vez aconteceu a mesma coisa. Quem tava aqui, a Maglia tava, né, Maglia? E a gente não conseguiu. Depois, quando a gente salvou, deu para perceber que estava falhando a voz do Terry. Mas que bom que vocês avisaram. Agora ele coloca o fone e deve resolver. Mas acontece, né? A internet é assim mesmo. Às vezes tem umas falhazinhas. Aqui, a minha voz para vocês tá boa? Senão também coloco o fone, tá? Qualquer coisa vocês me avisam que eu falo, que eu coloco o fone também. Mas podem mandar perguntas para o Terry, tá, gente? A gente já vai começar a falar sobre espiritualidade. Não tenham vergonha, podem escrever, viu? Não tem esse negócio de certo e errado aqui, não. Fiquem bem à vontade para tirar as dúvidas de vocês. É muito gostoso poder, né, contribuir aí na live, então façam perguntinhas. Ah, que bom, gente. A minha tá normal, então, né? Então tá bom. Obrigada, viu, pessoal? O Terry já tá voltando já. Boa noite, meu amor. Tudo bem? Tá me ouvindo? Eu tô. Pra mim tá normal. O pessoal comenta aí. Vocês estão me ouvindo melhor? Melhor do que isso daqui não fica. A internet tá rápida, eu já chequei o sinal. Eu tô pondo fone. Isso aí, Terry. Toca o barco agora. Você estava falando então de yoga, tanto na iniciática quanto como ginástica. E Sim. conta mais um pouco disso. Então, quando a gente pega métodos antigos, o pessoal às vezes dá uma infantilizada nessa questão ou deixa muito mística, né? Na verdade, não tem misticismo. Quando a gente fala de parte iniciática, não é que iniciática é alguma coisa misteriosa, que vai acontecer algum ritual oculto, que você vai pegar uma criança e oferecer para alguém. Isso não é assim, isso não existe. Isso daí é coisa daquela galera que mexe com coisa errada, né? O pessoal entende isso como se fosse uma coisa, mágica, né? Vamos entrar no processo iniciático. Besteira. Processo iniciático é você ensinar um caminho que se a pessoa já trilhou algo, por exemplo, você vai fazer uma prática de yoga. Você não vai receber um processo iniciático, você tem que ter uma abertura de espaço no seu corpo para ganhar, vamos dizer assim, uma eletricidade maior no seu corpo, se você não tem espaço ainda aberto. Então, se você não abre o espaço no corpo antes, né, através de algumas práticas, quando você vai receber a iniciação, você não comporta aquela energia no seu corpo, que é diferente de iniciações que são teóricas, são iniciações de compromisso, iniciações de juramento, que a pessoa vai ali fazer uma iniciação, ela fazer um juramento em cima de um livro, um juramento com uma pessoa, que ela vai manter aquilo em segredo, para aprender uma forma até de alquimia física mesmo, né, de transmutação de elementos, ou algo interno. Então, isso é um processo mais filosófico. A parte iniciática, quando a gente pega mais para a parte da alquimia, do Qigong ou da Yoga, quando você presta um juramento, ou você abre o espaço no corpo da pessoa para isso, ela está se comprometendo a seguir algumas coisas básicas. Por quê? A sustentação energética que vai ser dada para a pessoa depende de uma estrutura que não é só física, que basicamente são de todos os mestres, guias, o que o pessoal chama de mentor, que já desencarnaram em todas as vidas desde a primeira iniciação que aconteceu, quando as divindades trouxeram esse conhecimento. Quem já estudou os conhecimentos lá, os tratados do Patanjali, os livros dele, tá lá, tá escrito lá, né? As 84 mil posturas e que só tantas é para a Terra. Enfim, tem todo esse conhecimento que fala que isso vem de muito antes da Terra, que isso vem de muito antes da formação do nosso corpo humano. Tanto é que esses conhecimentos foram trazidos para tirar as pessoas do sofrimento. Inclusive, só um parênteses sobre isso, né? Em uma das traduções que eu estudei, há muitos anos atrás, tinha um conto muito legal. E aí eu vou resumir isso e já acrescentar informações. Eles falavam que muito antigamente, lá atrás, eles descobriram que um continente antigo tinha afundado. E que quando esse continente afundou, os grandes mestres já sabiam que isso ia acontecer com o antemão, porque eles tinham esse conhecimento das divindades, que eram o que eles recebiam basicamente de espíritos, basicamente, resumidamente isso. Eram médiuns, só que médiuns lúcidos, e não médiuns esquizotéricos. Então, eles recebiam esse conhecimento e conseguiam armazenar isso no corpo, através de práticas, através de métodos,
sejam alquímicos ou magísticos, como que eles conheciam. E a partir dali, para que a pessoa pudesse desenvolver isso e ter essa sustentação da energia, ela não poderia corromper, ela não poderia manipular o elemento da Terra, e não na manipulação um tipo de farmácia, né? Você manipular para perverter a energia essencial das coisas, não poderia ser feito. Então o que aconteceu? Ao mesmo tempo que tinham grandes mestres que queriam que as coisas não chegassem a um ponto de sofrimento para as pessoas, então eles saíram desse continente que afundou e se espalharam pelo planeta. Como eles sabiam que é da caca mesmo, né? Vai afundar tudo, beleza? Então vamos tentar preservar, porque eles preservaram no corpo deles o ensinamento. Então quando você sabe alguma coisa, você tem que executar essa coisa. Ela tem que estar em você. Então eles já sabiam executar, não dependiam de livro, nada. Se pegaram o barquinho que eles tinham para pegar lá, alguns fizeram outros métodos, né, para poder se espalhar pelo planeta. E cada um foi para um lugar. Foram lá para a China, na parte de Wuhan, de Kunlun, um monte de montanha que tem lá. Foram para o Himalaia, no Tibete. Enfim, se espalharam, vieram para o Brasil também. E se espalharam pelo mundo inteiro. Na Rússia, na China, todo lugar tem. Então, esses mestres se espalharam pela Índia também. Todos os países tiveram. Eles se espalharam pelo mundo para que o conhecimento, o ensinamento prevalecesse. Tanto é que a maior parte desses grandes mestres, dessas grandes almas que estavam encarnadas, que sacrificaram por isso, a maior parte não é nem conhecida, não é nem difundida isso. E a maior parte das pessoas só quer a parte do oba-oba, né? Meu mestre! E não sei o que, a minha... É complica. Então, quando eles sabiam que isso ia acontecer, hoje em dia é do mesmo jeito. Tem um monte de gente boa querendo difundir um monte de ensinamento bom, só que a maior parte só quer a parte do oba-oba, né? O pão e circo. Isso não funciona. Então, esse processo iniciático não é místico. São fórmulas, são técnicas, são métodos que envolvem corpo, respiração, que envolve energia, e que por mais que a pessoa não acredite, é a mesma coisa que ser um terreiro de Umbanda ou um ID de Candomblé, sentar na frente de uma entidade e não acreditar que existe espírito, que existe uma entidade, que uma pessoa desencarnada não possa passar uma informação. Não faz sentido ir ali. Isso é só para desafiar o ambiente, isso é só para você acreditar em algo. Isso não é bem assim, porque daí existe um desrespeito, né? Então, prática interna é a mesma coisa. Tem que ter um respeito, primeiro, para com o próprio corpo, a gente não querer se machucar, e um respeito pelas pessoas, que é não querer machucar as pessoas. Porque quando a gente é testado nos 7 infernos, a gente passa por todos eles, né? Medo, raiva, arrogância, vaidade, vai pegando tudo. Esses infernos levam os tempos que eles têm que levar para depurar. Isso depende de cada um. Se a gente pegar a história de Siddhartha Gautama, o Buda, de Jesus de Nazaré, o Cristo, de todos os mestres, todos passaram pelos infernos. Tanto é que você pega nos tratados, ou até no que é divulgado pública, não fala das 7 cabeças da serpente, 7 cabeças de dragão, não tem sempre os 7, alguma coisa demoníaca. Só que não é demônio, porque a palavra demônio está corrompida, né? Demônio vem de daemon, que é conhecimento do latim. Então a palavra demônio, que é o capetinha com chifrinho, isso nunca existiu. É que eles... foi depois, né, de um tempo, foi colocado que o demônio existe, porque se a pessoa tiver muito conhecimento, e ela não depende de ninguém que ensine ela, né? Ela pode emancipar a si mesma e não ficar dependendo dos outros. E quem quer controlar as pessoas não quer que as pessoas tenham conhecimento. Então, demônio no sentido correto da palavra não tem nada a ver com o pessoal coloca o capetinho de chifrinho. Capeta de chifrinho são as pessoas que desencarnam, se identificam com aquela forma e vai ganhando ectoplasma para poder machucar pessoas. Isso daí é a opção de cada um, criar chifrinho para si mesmo ou não. Até porque o chifre vem da época da constelação de Touro, né? Não tem a ver com ET, não. Tem a ver que naquela época que veio a igreja para trazer, entre aspas, matar as bruxas, né? Pôr o povo na fogueira, aquela coisa toda. Eles colocaram um chifrinho porque já vinha de linha oriental antiga, que os protetores do Dharma, muitos deles usavam um chifre, porque estava na época da constelação de Touro. Só isso. Do mesmo jeito que saiu da constelação do Touro, depois foi para a constelação de Peixe. Depois de Peixe está entrando na de Aquário. Eles olhavam para as estrelas e estavam numa constelação. Então, criaram a questão do chifrinho, porque estava na constelação de Touro. E linha oriental, quando eles falam de protetores, qual que era um animal muito forte, onde tinha muita linhagem? O touro. Era considerado um animal muito forte, que batia de cabeça até... Você já viu um touro e um búfalo bater num rinoceronte? Eu vi isso, eu desacreditei esse negócio que eu vi. Falei, não é possível, com um boi desse tamanho, vai querer bater num... Ele dava cabeçada. Então, o que eles entendiam? Que era um animal tão forte que protegia as pessoas. Então, aqueles seres com chifrinho de antigamente não tinha nada a ver com essas histórias de capeta, de chifrinho, que fica no inferno quente, não sei o quê. Pelo contrário, quanto mais denso o ambiente, mais frio é. Não tem a ver com o clima da Terra, tá? Tô falando espiritualmente. Você vai para um plano astral denso, pesado, não tem calor ali. Pelo contrário, é nevoado, é escuro, muito escuro.
cores claras nem comparecem. Deixa eu aproveitar e falar uma coisa disso, que eu tô lendo um livro. Eu vou mostrar o livro aqui, mas não é para virar mente maloqueira a hora que for pegar o livro e começar a ler, tá? É para ler com o coração. Eu vou falar no final, vou ver se eu vou mostrar. Eu tô lendo um livro, que foi até você que recomendou, que é aquele que conta, aquele dos Mestres do Oriente, que fala do Lao Tse. Sim, sim. Esse livro é Sim. muito gostoso, né? Excelente. Muito bom. Excelente. E eu achei muito legal quando ele fala sobre os demônios. A primeira vez que ele enfrentou um demônio. Gente, a hora que eu li aquilo, eu falei, isso aqui é um inferno perfeito. Porque ele vai descrevendo como ele descobre o que é o demônio, da onde que vem o demônio e como que funciona toda a história. E quando ele descobre que aquilo sai de dentro dele, ele fica assim, chocado, né? E fala, pronto, é por isso que eu criei de novo o demônio. Porque eu queria tanto que apareceu aqui pra mim de novo. Aquilo pra E aparece, né? foi incrível, porque eu acho que vai até um pouco pra gente, né? Obviamente, olhar pra nós, mas assim, tem o tanto que a gente se apega com as coisas, né? A gente quer tanto algo, a gente quer tanto mal, e fica num negócio tão forte com aquilo que começa a criar a coisa na sua própria vida, né? E quando você vive esses infernos aí, que eu tô começando a viver os meus, a gente começa a criar um monte de coisa na nossa cabeça também em relação a tudo isso. E fica bem difícil, fica mais difícil ainda do que somente sentir e passar por essa história toda, né? Porque a mente começa a criar um monte. O livro que eu tô falando é esse aqui, ó. Depois eu coloco para vocês lá. É esse daqui. É um dos melhores livros. Não, Tem esse do Lao Tse e tem da mesma editora o do Buda. Os dois são excelentes. são lindos eles. O do Buda eu já li, também foi incrível. Principalmente quando ele conta, né, as histórias de vários Budas, aquela coisa arada toda que eu não sabia. Eu achei isso muito interessante. Principalmente na questão do budismo, né, que vem antes de tudo isso e conta toda a história. E fala lá do primeiro Siddhartha, né, que se apegou ao que ele criou aqui, depois que desencarnou, ficou lá olhando no poço. Aquilo ali me chamou muita atenção, porque é o que a gente fala tanto aqui, né, o que a gente conversa tanto a respeito do apego, daquilo do glamour, das pessoas se sentir superiores, os gurus, aquela coisa arada toda, e o pessoal acha que não é real, né? E é muito legal. É que é difícil hoje em dia as pessoas quererem conversar umas com as outras trocando informação. Porque a maior parte quer carregar a própria verdade. Então você vai conversar com um mestre de alguma linhagem, vamos dizer que você seja muito amigo da pessoa. Aí você começa a contar as coisas que você tem percepção espiritual. Você tem como provar isso para a pessoa? Não tem. Não. Então aí quando você confia na pessoa, você tem que aceitar aquilo ali como uma verdade e ponderar aquilo que é essencial para você em relação ao aprendizado que você está tendo, daquilo que a pessoa está te contando como confiança. Então, por exemplo, você confia em mim, você me conta coisas do que você está vendo, percebendo espiritualmente conforme você vai se desenvolvendo. Quantas vezes a gente não tem que pôr o pé no chão para poder ver se aquela experiência é real ou não? A gente tem que testar. Mas quando a gente confia na pessoa que a gente está desenvolvendo junto, você pode falar o que quiser, mesmo que esteja errado. Porque se a pessoa conhece um pouquinho mais do que você, ela vai te ajudar a ver de uma forma diferente aquele processo que você está passando, que você está passando por algum inferno. Agora, o problema é quando você tem a percepção, você conta para a pessoa e a pessoa já sabe tudo. Ela já sabe o que você vai falar, ela já sabe o que você vai responder. Ela não vai acreditar no teu processo, na tua experiência, mesmo que já tenha sido comprovada várias e várias e várias e várias vezes. Ainda assim vai predominar, não, eu só sei que é desse jeito que resolve o mundo inteiro. Agora, todos os mestres falam uma coisa simples, né? Não existe nenhuma tradição, não existe nenhuma religião, não existe nada que é perfeita. Porque não tem como ter a perfeição em relação a uma coisa só. O que existe são traduções que a gente vai ter mais ou menos afinidade por questões dessa vida e por processos de outras. Então, de repente, uma pessoa nasce aqui, que nem foi o meu caso, não fui criado em família que falava de coisa oriental, nada, de budismo, não sei se tem nada. Católicos não praticantes e os outros 50% espírita. Não tinha muita gente que falava desse tipo de coisa. Quando eu comecei, eu via filme chinês de luta marcial, aquele filme antigo da década de 80. Quando eu vi o primeiro filme lá que lançou o Tigre e o Dragão, eu chorava naquela nhaca. Eu falava, mas gente, chorava assim, no bom sentido. Eu olhava lá, eu ficava emocionado de ver aquelas coisas lá, que para mim fazia muito sentido. Um dos livros que mais me deu start foram esses dois que a gente comentou agora. Por que foram esses dois? Quando minha mãe faleceu, em 2004, ela tinha muito livro de coisa, de tudo quanto é coisa espiritualista que você pode imaginar.
Eu estudava de tudo também. Então eu fui criado bem solto nessa parte, graças a Deus, né? Então, como tinha muita gente que era espírita, tive contato com essa parte durante muito tempo. Depois que ela faleceu, meu pai pediu na época para doar os livros. Falou, vê o que vocês querem ficar e dou o resto, né? Na época eu não ia ficar com nada mesmo, porque eu não estava nem muito interessado nisso. Já praticava algumas coisas, já conhecia algumas coisas. Falei, não vou pegar isso tudo para ficar lendo outras coisas, né? Na época eu estava focado em outras questões. E aí sobrou 3 livrinhos. Depois que eu tinha encaixotado, mandado tudo embora, fui lá e estava os 3 livrinhos parados no cantinho. Eu falei, mas gente, sobrou, esqueci isso daqui, né? Esqueci, né? Esqueci. Tem coisa que não é meio loucura, né? Você fala dos outros, é loucura, é besteira, coisa da tua cabeça, só esqueceu mesmo. Vamos lá, vamos considerar que coisa da cabeça, que só ficou aqueles ali que eu esqueci por algum motivo louco, mas tinham 3 livros certinho. Esse daí do Lao Tse, o do Buda e um de Yoga. Que o de Yoga nem lembro mais o nome. Só tinha esses 3. Na época eu tinha saído da empresa que eu trabalhava e fiquei 3 meses parado para estabilizar as coisas que tinha que estabilizar aqui, né? Voltar para a cidade, que eu estava morando em outra cidade na época, para estabilizar e voltar para casa. Peguei esses 3 e falei, aproveitar que estou meio parado aqui, vamos pegar esses livros para dar uma lida, né? Para quê, né? Ali foi dar água pro vinho a coisa. Eu li aquele trem lá e falei, mas gente, parece que eu já vi esse negócio, parece que eu já senti, parece que eu vi imagens na cabeça, um monte de coisa. Então, não é loucura, todo mundo pode ter isso. De repente, alguém vai pegar um livro de Umbanda, vai começar a ler, nossa, para mim isso daqui é simples, a pessoa vai fazer. Do mesmo jeito que yoga. Quando eu comecei a fazer tai chi, com essas coisas, eu fazia movimentos sem nem saber o que fazia. Então, é coisa que vem com a gente vem trazendo, independente da nossa família, isso que é a parte legal, né? Então, de repente, você pode nascer numa família que você vai ser criado de uma forma, mas a sua sensação interna vai ser para buscar outra. E aí que entra o respeito. E a confiança e entender que qualquer coisa que a gente buscar, pode ser um bando, candomblé, taoísmo, budismo, catolicismo, evangelho, sei lá, qualquer coisa. São só títulos, é só rótulo. Porque para a espiritualidade, tirando as colônias, né, por exemplo, se a pessoa tem fé na Umbanda e ela acredita em Aruanda, tem uma cidade astral que vai ter o nome de Aruanda e que vai recepcionar o pedido de morto. Se ela acredita que é a montanha de Kunlun ou a montanha de Wudang, que é um templo taoísta, e ela tem afinidade com isso, e ela dedica a vida dela para aquele tipo de cultivo, vai ser lá. E se a pessoa acredita em tudo, que é o meu caso, que pratica de tudo? Como é que faz? Você vai para onde, né? Então a espiritualidade recebe a gente de acordo com a medida da nossa intenção. Então se a intenção sua é se liberar de forma, se liberar de identificação com as coisas, tem que passar pelos 7 infernos. Porque senão o que acontece? A gente desencarna, que nem o nosso lar do André Luiz lá, né? Desencarna, vai lá para o nosso lar ou para algum lugar, tomar sopinha de água porque tem que comer e vai passar por tributações e problemas igual a gente passa por aqui, né? E ainda vai ter que trabalhar para ter os méritos lá, poder construir uma casa de plasma, né? Isso é normal, faz parte da essência. São as dimensões que a gente vai passando enquanto a gente não desenlaçar, que nem no nosso lar. Você está no exemplo que foi um filme bem conhecido, né? A menina que desencarna fica lá um tempinho, teoricamente, no astral mais sutil, aí de repente ela começa a pensar as caraminholas dela, dá um passo para lá e já está no buracão, já começa a ver as cenas mais grotescas. Porque o problema é esse, as pessoas não entendem que aqui na Terra é bem mais fácil lidar com o processo desses infernos do que às vezes fora do corpo. Porque aqui a pessoa sonha alguma coisa, a hora que acorda em vigília, a hora que acorda em vigília é só um sonho. E que se você pensar, por exemplo, Mirella, se você ficar puta com o seu sofá agora e pensar que ele está pegando fogo, você pode pensar o quanto você quiser. A chance de você conseguir manifestar isso na matéria é muito pouca pela energia que o corpo acumula. Agora, no plano astral, não. Você pensa, é muito instantâneo, dependendo da camada que você está. Dependendo da energia que você tem ali, você pensou, ferrou. Então, começou a pensar coisa que não deve, você está num plano mais sutil, não é que você é ruim. Você começou a entrar numa vibração que não é compatível com aquela dimensão e o teu pensamento muda a tua realidade automaticamente. Que é a mesma coisa que o pessoal do grupo que está começando a fazer projeção astral e que está se projetando em sonho, principalmente o pessoal que está se projetando em sonho, né? O rapazinho que está aí, que entrou, que eu vi, começou a projetar em sonho. Ele me contou umas histórias bem legais, porque não tem como fantasiar isso. Porque se todo praticante faz, depois de um tempo as coisas vão acontecendo. São técnicas milenares, não tem nada de místico, não tem nada de secreto. E até porque se a gente fosse pensar nisso, a própria igreja que matou um monte de gente, as bruxas que pegaram o livro de todo mundo, e tem lá uma biblioteca gigantesca de coisas que nunca deixaram a humanidade ver, e que deveria ser da humanidade inteira o acesso a daquilo, né? Por que tem que ser de uma tradição só o acesso ao conhecimento? Mesmo nessas igrejas tem a parte hermética. É escondida da população normal. Tem muito hermetismo, é só ver os símbolos nas coisas. Quem entende, já estudou um pouquinho de ocultismo, sabe bem, né?
ensinada entre eles, não é ensinada para a população, mas entre eles é ensinada Exato. e praticam muita Por coisa. causa do demônio, né? Por causa do conhecimento. Quem tem muito conhecimento dá trabalho para os outros, né? Dá trabalho. Agora, tem uma coisa até que me chamou muita atenção, assim, depois que eu comecei a praticar. Eu acho interessante trazer também para as pessoas isso que você falou da religião, né? Quando a gente olha, cada um acredita numa coisa, tá tudo certo, e cada um faz o seu caminho, tá tudo bem. Eu também venho, assim, de uma família que nunca me ensinou nada no sentido espiritual. Eu fui católica, aquela coisa nada toda. Nunca frequentei um centro espírita, nunca estudei sobre isso, nada disso. E quando eu comecei a me desenvolver, foi muito interessante. Até uma pessoa, eu não lembro o nome dela, até escreveu aqui falando que ela senta para meditar e recebe orientação e as coisas nada tudo. Comigo foi assim, foi sentada na sacada da minha casa, vinha livro na minha cabeça para eu ler. E eu comecei a ler, a minha espiritualidade começou desse jeito. E Uhum. aí, como? À medida que você vai conhecendo as pessoas, as pessoas vão te passando coisas, você vai aprendendo coisas, e muitas vezes você pega coisas que não precisa, né? E começa a trazer aquilo para sua vida. E o tempo foi passando e alguns dogmas, algumas crenças dentro da espiritualidade eu fui pegando. E eu achava, por exemplo, que quando a gente falava de evangelho ou da igreja católica, a gente não ia encontrar essa energia que eu tava na minha sacada meditando lá na igreja e tudo mais. Uhum. E eu acho isso tão incrível, sabe? Porque a gente apanha para aprender a entender como é que funciona. Quando o tempo foi passando, esse ano, eu tive uma experiência muito incrível. Logo depois do encontro de Ribeirão Preto, eu fui num encontro de empresários que não tinha nada, mas nada a ver com espiritualidade, nada, nada a ver. A ponto de eu, não, indo para o encontro, eu falava assim: meu, o que vocês estão me mandando para esse lugar? Não tem nada a ver comigo isso. Não tem, o que é isso, né? Que eu chego no encontro, a pessoa que conduz o encontro, tudo lá que eu sinto, eu começo a sentir energia, a mesma energia. A mesma energia da minha prática interna, a mesma energia da minha meditação, a mesma energia do encontro, a mesma energia, não sei das coisas. Aí a pessoa vai conduzindo, e mais interessante é que essa pessoa que conduziu o negócio de empresário, ela é evangélica. E ela Uhum. começou a trazer no final uma meditação. E eu falei: Jesus, é agora, né, que nós vamos tirar essa prova aqui. Gente, É. pensa no meu coração. A alegria que foi. Você sentia a energia da mesma forma, a fluidez, a raiz. E ali eu comecei a perceber uma coisa que eu nunca tinha percebido. Tem uma raiz de tudo e todas as coisas, tem um fiozinho que conecta tudo isso. E quando a gente se conecta com esse fiozinho, independe quem é que está falando, qual que é a religião, qual que é a sabedoria daquela pessoa, é aquele fiozinho. E aquilo, Terry, para mim foi tão incrível, porque no final, foram 2 dias. No final eu fui encontrar com ela, dar um abraço, porque eram poucas pessoas, e eu consegui chegar perto dela. Ela tinha acabado de conduzir uma meditação. No que eu abracei, você não faz ideia da explosão que era o cardíaco dela. Era muita terra, era uma energia. É super bonito Era, isso. Porque não dá para mentir, né? nossa, não tinha como, sabe? Não tinha como. Aí eu falei: gente, como é que pode um negócio? Eu fiquei assim, eu chorei, né? Loucurada, né? Abri a boca e chorar. Foi uma É doideira, gostoso. assim, encantada. Eu falava: gente, como que pode, né? Esse mundo é tão grandão, tem tanta gente que nem sabe, às vezes, o que é que tá fazendo ali, mas tá fazendo um negócio lindo. E é tão Sim. bonito, e a gente fica tão preso numas caixinhas tão ridículas de que tem que ser assim, tem que ser assado. Ah, eu só faço isso porque eu aprendi isso e não tô, sabe? É que, Essas coisas às vezes. assim, eu penso, o que eu falo muito para vocês lá no grupo, principalmente quem quer se desenvolver mesmo, e atuar trabalhando com energia, ajudar pessoas, esse tipo de coisa, o dinheiro não pode vir antes, mas o dinheiro é essencial. Só não pode ser confundido, Uhum. né? As pessoas, quando começam a ganhar dinheiro com a parte espiritual, seja com terapia, seja atendendo pessoas, com qualquer coisa nesse sentido, sem gostar do que faz. Então, o que normalmente eu recomendo para o pessoal que quer se desenvolver mesmo, praticar e aprender algumas técnicas, seja de massagem, qualquer coisa, atenda 100 pessoas, a rodo. Você aprendeu uma
técnica, seja um reiki, cura prânica, cura quântica, qualquer coisa, shiatsu, tuiná, eu estudei todas essas coisas também. O que eu aprendi que foi útil? E é a mesma coisa que eu ensino hoje em dia. Aprendi isso com uma japonesinha baixinha que me falou esse tipo de coisa na época, lá do jeitinho dela, né? Mas eu entendi do meu jeito e carrego isso até hoje. Atende 100 pessoas de graça, ou cobra R$ 1 só. 100 pessoas. Mas não é para atender 100 pessoas, vou atender uma esse mês, atendo mais 2 daqui 2 anos, não. É 100 pessoas mesmo, é umas 15, 20 por dia, em todo o tempo livre que você tiver, você vai atender gente. De graça. Você vai escutar o problema da pessoa, você vai usar a energia ou a técnica que você aprendeu para ali ajudar no que você pode, porque não é no que você quer, porque ninguém ajuda com o que quer. Quando vai trabalhar com espiritualidade não é o que a gente quer, e graças a Deus não é, senão a gente faz merda. Com certeza faz. Não adianta falar para mim que é santo, porque ninguém é santo, não existe. A hora que a pessoa tiver puta no dia ali, mesmo que ela não tiver puta com quem está atendendo, vai passar energia que não deve. As pessoas têm que aprender a se limpar pelo menos um pouquinho mentalmente das coisas, né? Você está mexendo com gente. E a hora que você vai puxar essa energia toda, depois que você atendeu 100 pessoas, escutou o problema de 100, de uma vez, assim, mas você vai chegar na centena, você está moído. A sua cabeça não vai nem querer ouvir mais problema de ninguém. Você não vai estar mais preocupado se está incorporando o espírito ou não. Falando 100 como base, tá? Mas vamos pegar e atender muita gente mesmo. Vai ajudar uma casa de caridade, algum lugar, para ver até que ponto você vai e até que ponto você pode ir. Porque se você não aprender a sentir as pessoas, não vai ter espírito que vai te ajudar nunca. Porque não adianta, eu já cansei de conversar com um monte de médium, eu tenho convívio com médios desde criança, de todas as partes da minha família sempre tinha, tanto da parte do meu pai como da minha mãe, tinha pessoas envolvidas com mediunidade, e de centro espírita, de outros locais também. Depois fui conhecer que isso existe também, o Ninho Oriental, com outros nomes, mas tem também. Cada um dá um nome para essas coisas. Mas espírito nenhum ajuda se a gente não se ajuda em relação ao nosso cultivo do que quer fazer com as pessoas. Então, assim, uma coisa é você aprender uma técnica de massagem. Independe da pessoa acreditar em alguma coisa ou não, independe de você ver espírito ou não. É uma técnica, você vai lá e aplica, ponto. Você vai aprender uma cura prânica. Depende de alguma coisa espiritual ou não. Cura prânica. Lá dos mestres orientais, sabe? Estou falando de cura prânica, né? A técnica oriental. Você tem que ter poder de visualização, você tem que ter energia, mas não depende também de alguma coisa espiritual. Então tem muita coisa que não depende. Agora, se vai atender alguém falando que você está trabalhando com uma coisa espiritual, que tem mestres ali te orientando, que tem espíritos te orientando, primeira coisa, a pessoa é responsável. Não tem o que fazer. Não vem falar para mim que porque o espírito só falou. Então você tem que filtrar o que você está recebendo ali. Porque se você não filtrar, a responsabilidade é tua. Segunda coisa, você pode ter certeza que você vai ter ingratidão a torto e direito. As pessoas vão te acusar de coisas, vão falar que você está mentindo, vão falar que é ilusão, vão te testar de tudo quanto é forma possível. E aí você vai ter que ter a paciência de estar perdendo o seu tempo, entre aspas, né? Porque na verdade você faz isso por amor, teoricamente, por compaixão, mas você tem que ter bom senso de quando você toma porrada, torta e direita, que é ingratidão, julgamento. Por exemplo, vamos imaginar que você frequente um centro de Umbanda ou Candomblé. Você chega na tua empresa, ninguém sabe, de repente alguém descobre, aí pega 2, 3 lá que acha que você incorpora o capeta. A pessoa vai te julgar mesmo, não te conhecendo, não conhecendo nada do que está te julgando. E ao contrário, a mesma coisa, né? Tem pessoas que eu conheço que são pessoas boíssimas, mas qualquer outra coisa que foge daquilo que ela acredita, tá tudo errado, não é assim, aí desconfia. Eu tenho muita gente que conhece pessoas que fazem bem para muita gente, mas só confia em si mesmo, porque já se machucaram o suficiente para aprender a não confiar nos outros. Então tem essa moeda que a gente é testado em relação a isso. Hoje em dia, eu trato todo mundo que me fala as coisas com a total certeza que a pessoa tem para ela mesma. Se eu vou aceitar aquilo como parte dos meus conhecimentos, dos meus ensinamentos, aquilo tem que ter um fundamento forte o suficiente para mim ver que a conduta de vida da pessoa é mais forte do que o que ela diz que é espiritual. Porque se a espiritualidade dela não está no cultivo do dia a dia dela, não adianta me falar que serve. Porque ela não consegue nem sustentar aquilo que fala. E aí complica. Isso estou falando do meu jeito de lidar. Então eu confio em todo mundo espiritualmente. Você falar para mim que você incorporou a Tanajura. Tá bom, você incorporou a Tanajura. Incorporei a tiazinha, tá? Você incorporou a tia. Incorporei o ET. Você incorporou o ET. Eu vou escutar tudo que falar e vou falar, tá bom. Sabe por quê? Por causa de uma coisa bem simples. Qualquer coisa que me falar, se tiver energia, a gente tem como saber. Então dá para testar, né? Você já percebeu isso, você já está praticando tempo suficiente para saber como você conecta a coisa e já percebe. Não dá para a gente saber se a pessoa está mentindo ou não. Dá. Eu vou falar
cara de uma pessoa, se ela está incorporada, se ela está manifestando energia ou não, se ela está mentindo ou não, eu vou falar para a pessoa isso? Não. Porque eu não ajudo a pessoa em nada. Pelo contrário, né? Eu estou ofendendo aquilo que para ela é sagrado. Então não faz muito sentido eu ofender o que para ela é sagrado. Então eu aprendo, alguma coisa de útil vai sair. Porque a maior parte dos conselhos que eu escutei desde criança, de coisa mediúnica, ou até de espírito mesmo, o que me ajudou é o que eu cultivo. Ponto final. Do contrário, eu tenho apreço. Por quê? Para as pessoas que estavam no caminho, para o meu momento, eu entendi muita coisa que eu não devo fazer. Eu aprendi muita linhagem de coisas que eu não ensino, nem vou ensinar, porque são coisas que realmente ali você tem que se dedicar de um jeito e são traduções que mexem em coisas que pode você usar por bem ou você pode destruir tudo quanto é coisa. Só que tudo isso tem peso, né? Quando a gente vai manipular e usar elementos para fazer coisas que não deve, é complicado. Então tem coisas que a gente aprende, mas nem transmite. Porque a maior parte das pessoas não vão querer cultivar todo o caminho para poder receber certo ensinamento, porque ela vai parar em algum dos infernos e vai ficar ali. E aí não adianta. Se a gente não aprender a ser humano, a parte espiritual não se manifesta. Não adianta, porque a gente está humano para aprender a ser humano, não é para aprender a ser ET. Não é para aprender a ser o Chico Xavier, não é para aprender a ser o Jesus Cristo, nem o Buda. A gente está aqui para aprender a ser a Mirella, para aprender a ser o Terry, é para viver a nossa vida, né? O nosso próprio mantra. Eu acho que isso é uma das maiores questões dentro da espiritualidade hoje, né, Terry? Como a gente tem acesso a tudo que é coisa hoje, muito fácil, né? Isso virou uma ilusão muito grande. As pessoas buscam ser algo que não tem nada a ver, que não... Assim, eu vejo que a confusão é tão grande que você passa a desdenhar a sua identidade, quem você é, o que você está fazendo aqui, para tentar ser alguma coisa ali que você acha que tá legal, que faz sentido para você. Isso que você falou da pessoa falar que tá incorporada, essa coisa arada toda aí, cara, eu acho isso assim, não é perda de tempo, mas assim, é tão ilusório, assim, se olhar para isso e se fala, gente, tem tantos caminhos, o espírito, a espiritualidade, os seus mentores, seus guias, eles se comunicam de tantos jeitos com você, de tantas formas, e para que você vai querer externalizar isso para alguém? Só um É igual... parênteses, né? Quando a pessoa vai atuar, por exemplo, só para o pessoal não entender isso errado. Quando a gente comenta a questão da incorporação, ou corporificação, ou manifestação disso em qualquer sentido, se a pessoa trabalha no centro espírita de Umbanda e Candomblé, ou em alguma linha oriental que tenha incorporação, nenhum espírito entra dentro do corpo de ninguém. Isso é possessão. Então vamos explicar essa coisa bem simples. Possessão é uma coisa. Possessão é uma coisa. A consciência da pessoa é arrancada do corpo. E uma entidade assume e possui a pessoa. Então ela fica possuída. Incorporação é a manifestação fluídica de uma entidade que está normalmente num corpo astral ou algum outro corpo, ela passa a irradiar no médium através de algum canal. Então, o médium que está ali. Ele pode até ficar meio apagadinho, semi-consciente, ou estar consciente ali, passando informações. Intermédio. Intermediando informações. O médium não se tornou melhor do que ninguém, a entidade não vai assumir a responsabilidade do médium, é o médium que se fizer cagada vai ter que absorver. Se o médico estiver trabalhando num lugar que tenha incorporação, tem que ter uma sustentação, porque ali é um trabalho que é feito para isso. Por exemplo, dentro de uma linha que for de um bando que eu for atuar, dentro de um terreiro eu trabalho incorporado. É uma entidade que assume o terre, eu deixo de ser o terre? Não. Mas existe uma fluidificação e o conhecimento é passado de uma forma, cada médio recebe isso de um jeito, porque é o intermédio de cada um, depende do que você se conecta, como se conecta. Isso é um trabalho que é desenvolvido. E aí você transmite informação, energia fala coisas e explica coisas. A responsabilidade é tudo do mesmo jeito. Ninguém pode assumir, porque foi o espírito que falou. Não, passou por você. E se você saiu da tua boca, passou pelo teu cérebro, passou pela tua intenção. Mas eu apago completamente, a entidade me assume, não sei o quê. Então, aí é um trabalho de cada um. Eu não posso falar que a pessoa está certa ou errada. Isso daqui a gente não vai falar que a pessoa é certa ou errada. Por exemplo, em linha oriental, eu já vi vários mestres de linha oriental mesmo, que é de linha taoísta principalmente, que incorpora. Por exemplo, tinha a Xinxian lá de Goiânia, quando eu conheci o material dele, conheci o trabalho dele, ele é monge mesmo. Ele fez voto de celibato, enfim, ele é monge de mosteiro. Ele traz a incorporação, porque dentro da linhagem dele, ele é um médium, o equivalente ao médium do Brasil, só que de uma linha taoísta. Só que é uma linha mais religiosa, né? Eles têm alquimia, tem taiti dentro, tem essas coisas, e ele incorpora. E foi uma lição de humildade, quando eu escutei e vi ele, trocentos anos atrás, que ele incorporou quando ele voltou para o Brasil, né, que ele ficou um tempo morando na China, só fazendo parênteses aqui para explicar essa questão da incorporação. Quando ele voltou para cá, ele foi conhecer a Umbanda na época, foi para ver como é que era, né?
E ele não entendeu por que as pessoas, quando manifestavam, ele percebia a entidade, algumas pessoas tinham, algumas não tinham, algumas faziam um trejeito, outras não faziam, algumas curvavam o corpo, e ele percebia algumas entidades próximas no corpo astral, por causa da evidência dele, né, a evidência, e ele questionou, né, a pessoa que levou ele, mas por que, a entidade fica curvada para o médio curvar, né? Aí foram explicar para ele, que é a cultura dentro da Umbanda, da questão da humildade, do respeito, da simplicidade. Não é que a entidade precisa ser assim. E aí quando pediram para ele, já no templo dele, perceber as entidades do Brasil e ele trazer essa entidade, a forma como o Exu se manifestou nele, como o Preto Velho se manifestou nele, foi de uma forma muito diferente que a gente vê em muito lugar. Porque a forma de trabalho que ele tem e a cultura e a linhagem de onde ele veio é um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui. Então são linhagens um pouco mais diretas, que não deixam falar certas coisas ou fazer certas coisas por causa de votos que eles fazem, né? Voto da questão sexual, voto da questão de algumas coisas. Então as entidades respeitam a pessoa e a tradição que ela segue por uma questão cultural. Mas é a mesma entidade. Então se manifestar lá no Oriente como mestre X e se manifestar aqui como mestre Y, a carga energética que vai estar ali é transmitida para o corpo da pessoa para ajudar alguém de alguma forma. Agora, se você é um terapeuta, você precisa de estar ali atendendo com terapia e incorporar uma entidade para ser valorizado pelo que vai falar? É aí que está o problema. Então, quando você está num centro de caridade, é diferente. Você está ali por caridade. Por exemplo, quando eu vou num centro de caridade para atender pessoas abertas a público, eu vou ali primeiro com receio, porque você não sabe quantas pessoas você vai atender. Você está sobre irradiação. Tudo que você fala tem que fazer um mínimo de sentido para você e para as pessoas. E aí você só vai tomar porrada, ingratidão e não o tempo todo. Vai ter muita pessoa que vai gostar, que vai se sentir bem, mas normalmente a gente vai ficar criando 1% de erro, né? Então, quando a gente vai trabalhar com assistência público, aberta a público, é uma coisa. Quando você vai atuar cobrando a pessoa por um atendimento, é diferente. Porque se você tiver que ser validado só porque você tem um espírito incorporado, já deixou de ser um atendimento. Aí você vai para a caridade, você manda a pessoa para um lugar que você vai fazer uma forma diferente. Porque eu, como Terry falando, ou se tiver uma entidade falando através de mim, eu, Terry falando. Em terapia, em atendimento, dando aula. Se eu for num centro voluntário, num centro espírita, ou algum lugar que tenha que ter a entidade, eu respeito a conduta da casa. Porque é a conduta da casa. E a entidade vai atuar e a gente vai ter irradiação e incorporação. Agora, se eu estou ali, trabalhando para ensinar Qigong, para ensinar Tai Chi, para fazer uma terapia com cura, com magnetismo, com Equilialfá, com tal o que, com qualquer outra coisa que eu saiba, eu não preciso de falar que a entidade está falando isso, isso, isso. A pessoa tem que confiar em mim, terapeuta. Então só não pode misturar as coisas, porque a espiritualidade está em tudo. Seja a gente como terapeuta, seja dentro da Umbanda, Candomblé, Taoísmo, são nomes que a gente dá. A espiritualidade está no Zé das Couve, na roça, que nunca nem ouviu falar dessas coisas. E vai estar lá, assim, independente de fazer oração ou não. Se ele for uma pessoa boa, cultivar o bom amor de coração dele, a espiritualidade conversa. O problema é que as pessoas querem forçar isso. Como se espírito fosse iFood, né? Você aperta lá, quero hoje conversar com o seu irmão, amanhã com o Darião, amanhã com não sei quem, amanhã eu quero incorporar tal entidade, porque tem que falar para as pessoas. É igual essa galera que está ficando, desculpa, eu não estou apontando o dedo de novo. Se for útil para alguém, vai lá, confia, acredita e muda a tua vida, e se ficar bom, tá bom. Mas tem uma galerinha aí que está forçando a barra, porque incorpora 200 mil entidades para falar na internet coisas em nome de seres que já desencarnaram e a gente sabe que aquilo não está ali. E essas pessoas estão falando para centenas de milhares de pessoas. Então, assim, pobre, espero que as pessoas tenham, pelo menos dentro da mensagem que está sendo passada, algum tipo de ajuda. Então, se a mensagem for boa, até vai lá. Mas a pessoa que está mentindo em nome de alguma coisa espiritual, aí complica para a pessoa. Que em algum momento, quem sabe, e o espírito desencarnado, que é alguém que já foi, né? Vai cortar a linha, né? Igual cortar a linha da pipa. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso. Eu não sei nem se a gente pode falar disso, mas eu vou perguntar. Se não puder, você fala que não, tá? Dos canais do corpo. Quando a gente está falando da espiritualidade, né? Esse acho que não só para terapeuta, mas para qualquer pessoa que está aí buscando desenvolvimento. Quando fala da gente sentir a espiritualidade, isso vai depender de cada pessoa, de acordo com os canais que ela tem abertos no corpo para fazer isso? Depende do espaço que tem. É porque, assim, quando a gente tenta forçar muito isso, você pode fazer curso de mediunidade, você pode fazer o que quiser.
Todo mundo é médio, porque médio significa intermediário. Só que quando a gente vai para algumas linhas religiosas, o pessoal coloca mediunidade, que é a pessoa ou que tem clarividência, ou clareaudiência, ou psicografia, ou incorporação, canalização de alguma forma. Então é explicado de uma forma em que, se a gente for buscar a origem da coisa, não é bem assim. Toda pessoa é médium, ponto. Todo mundo nasce médium, independente do que está nos livros ou não. Isso é o que eu aprendi em linha oriental, tá bom? Médium, da palavra, que é intermediário. Não estou falando se a pessoa incorpora ou se ela psicografa ou não. Uhum. Tem pessoas que têm uma facilidade no canal, que quando tem alguma entidade perto, dependendo do plano que ela esteja, no astral, ou em outro plano, qualquer coisa, a gente tem os canais de ligação na órbita, né, na aura. Então a entidade não vai entrar dentro da aura da pessoa, arrancar ela do corpo e assumir. Não precisa de fazer isso. Se é um espírito sutil, o que ele faz? Ele entra no teu canalzinho ali dentro, vê o que tem mais espaço aberto para que a irradiação flua através dali. Dependendo do que você já praticou nessa vida e em outras, de repente a pessoa tem mais facilidade para escrever. Então ela começa ou a ter a movimentação motora, e é de olho fechado normalmente, ela vai escrevendo, e isso faz um sentido, e normalmente quando a gente fala que faz sentido, não adianta escrever carta, porque a pessoa treinou muito tempo em casa. Tem que ter nome e sobrenome nas coisas, né? Então quando a gente pega a pessoa que realmente sabe fazer, ela sabe de onde vem, ela consegue interpretar, ela consegue explicar. Tem a pessoa que vai ter, de repente, clarividência, que nem uma amiga minha. Ah, Invelise, se ela estiver ouvindo, Invelise é Ela é uma pessoa que eu tenho total respeito. É uma senhora de... Acho que ela está com 70 anos ainda. Ela nasceu com clarividência aberta. Isso eu posso falar porque ela não mente para ninguém. Ela nasceu, sim. E eu não vou falar sobre o nome dela aqui, então ninguém vai conseguir saber quem eu estou falando, porque ela é bem reclusa. Mas é uma pessoa que eu tenho um amor, um carinho, um respeito, porque ela foi a única pessoa na minha vida. Quando eu conheci ela em 2005, eu sentei na frente dela, eu nunca tinha visto ela na vida, e ela foi falando tudo que estava atrás de mim, com tudo que eu estava ligado, não sei o que lá, e de um jeito que eu gosto, que é na chincha mesmo, né? Na porrada para me encaixar no lugar, em relação ao que eu acho, que eu sei e que eu sei. Então ela sempre foi bem, bem assim comigo, então eu trato ela como se fosse uma mãe, assim, no sentido carinhoso da palavra. Então, essa questão da mediunidade, do compromisso, acho que até me perdi o que você está falando, essa questão da mediunidade, do compromisso, quando a entidade conecta no canal da pessoa aqui, se a pessoa tiver, por exemplo, clarividência, tem o caso dela e de outras pessoas que eu conheço, que tem a clarividência como se estivesse vendo você. Então ela vê uma camada dimensional específica do astral, ou mais de uma camada específica, mas normalmente é o plano astral comum, que é a mesma coisa que a gente vê projetado no corpo astral. Tem pessoas que de repente vão ter uma visão que é dentro do corpo, que é uma visão um pouquinho diferente, então ela vai ver como se estivesse lembrando de um filme em tempo real, cada um vai ter uma forma de percepção. Outros vão ter a facilidade maior, de repente, de incorporar mesmo, de trazer a entidade para ficar falando, que é a comunicação mais verbal. Tem outros que vão ter a facilidade mais para conectar no canal da pessoa que está atendendo ali e interpretar o que o espírito está passando e falar. Então a pessoa tem que ter ali uma tranquilidade mental muito grande, que ela tem que estar completamente lúcida, que é o médico que está completamente consciente, né? Isso daí, tem gente que fala que concorda, tem gente que fala que não concorda, mas eu não vou entrar no que é certo e errado, porque cada lugar vai explicar de um jeito. Eu só penso assim, mediunizado ou não, com entidade ou não, praticando ou não praticando, tem que ser humano primeiro, senão não vai rolar. A gente tem que estar com o nosso conceito que a pessoa que você está atendendo, ela também é humana. Então a gente tem que atender como humano. Se a gente for atender como outra raça, a gente atende como outra raça. Mas falar para a pessoa, porque fora do corpo, porque na outra vida, isso complica, porque normalmente em oriental o que a gente faz? Não fala essas coisas. A gente ensina técnicas, métodos para a pessoa aos pouquinhos, ir depurando o que ela tem que depurar, e no tempo devido automaticamente memória hábil. Porque que vai ver espírito? Vai, porque tudo é espírito, né? Espírito é a unidade das coisas. Todo mundo que está encarnado, qualquer ser vivo, faz parte do espírito. Quando a gente desencarnar, outros planos e outros seres, a pessoa vai ver de qualquer jeito. Então, já que está usando o corpo humano, e dá para a gente fazer isso tudo ao mesmo tempo, questão de escolha e caminho. Agora, não dá para a gente forçar que a comunicação com o espírito é mais importante que a comunicação humana. Porque senão o que acontece? Fica sempre nas costas da espiritualidade uma coisa que saiu da boca da pessoa. E aí ferra a vida de um monte de gente. Porque não precisa de fazer isso, né? E as pessoas também têm que ter um pouco de humildade para aquilo que eu comentei. Qualquer lugar espiritual que você for, que você escutar qualquer coisa, não duvide. Porque teve coisa que eu escutei há 15 anos atrás que eu fui entender depois de 10. E eu achava que era besteira aquilo lá, depois de 10 anos. Teve coisas que a Ivelise me falou em 2005, eu falei, não, Ivelise, mas nem porrete. E eu casar, mas nem. E outras coisas mais, né?
Não, a Evelise, gente, eu não vou falar também nada dela, mas assim, ela é astróloga, tá? E é uma queridíssima. Ela já fez meu mapa astral. Assim, ela, assim, gente, não tem. Eu sentei, foi a mesma coisa que o Thay falou. Eu sentei pra fazer, a gente fez por vídeo. Ela olhou pra mim e começou a falar umas coisas que eu já sabia, mas eu falei, pera lá, o que que ela tá falando? O que que ela tá olhando aqui? O que que ela tá vendo aqui? Eu fiquei assim chocada, porque eu sou curiosa, eu vou num monte de astrólogo, não falo que eu sou astróloga, não falo que eu sei nada, eu chego lá como se eu fosse alguém, sabe, Sim. Zé Ninguém Eu Exato. fiz a mesma Eu coisa. E na época nem tatuagem não tinha de Buda, nada, não tinha nem como adivinhar as coisas. E com ela foi assim também. Eu fui, foi muito engraçado a história com a Evelise, porque quando foi ano passado isso, eu abri o meu mapa de revolução solar, eu olhei no mapa e eu só falei assim, gente, quem que vai ler isso? Porque eu não vou, não quero nem chegar perto desse mapa. Aí no mesmo dia, ou no dia seguinte, você colocou o contato dela no grupo. Falei, pronto, é ela que vai ler o mapa. Aí eu mandei mensagem para ela. E aí, uma semana depois, a gente foi. Ela já foi fazer minha sessão. Ela começou a falar, a falar as coisas da sessão. Ela começou a falar tão assim, coisa que eu já sabia. Eu falei, gente, eu vou ter que falar para ela que eu sou astróloga, né? Não tem cabimento, uma senhorinha tão querida, a gente tem 70 anos, e a pessoa ficar fingindo que não é. Aí eu virei para ela e falei que eu era astróloga. Ela, então tá ótimo, porque agora que eu vou poder falar mais ainda. Eu falei, meu pai Sim. amado. Aí ela começou, descatou a Facilita. semana inteira. Jesus, É uma é gracinha, uma é uma gracinha, é uma gracinha. figura. E aí foi muito gostoso, porque isso é real, tá, gente? São coisas que vocês precisam sentir quando vocês vão fazer essas coisas. Tem pessoas que estão ali e não é por mal, elas não sabem o que elas estão fazendo. E tem pessoas que sabem muito o que elas estão fazendo. E nesse caso foi isso. Pensa só, eu acesso coisas da minha vida já há um tempo, já sei algumas coisas que vão acontecer. Ela chegou, ela falou coisas para mim, tipo, que um dia atrás eu tinha descoberto. Ela começou a falar coisas das minhas coisas aradas aqui, que eu falava, gente, Sim. o que ela tá invadindo minha privacidade desse jeito? Só eu que sei. Então, assim, Mas é o jeito de cada um buscar. Mas o conceito, sim, o que que eu aprendi com ela que eu não a conheci e o jeito que ela foi trabalhando isso, eu fui vendo o jeito dela para aprender, né? E é legal você aprender com o jeito. Como ela é parte de astrologia, ela não vai estar com terapia, não vai ensinar prática. Ela ajuda na cidade dela, num lugar voluntário lá também, a mesma coisa que eu tento fazer aqui. Então, se tem uma coisa que eu aprendi, é a tentar sempre sentir o que as entidades querem, tentar passar do jeito que dá para passar. Mas não dá para a gente ficar falando toda hora o que a pessoa quer ouvir. E tem muita gente que entra, toda vez que você fala alguma coisa que a pessoa não quer ouvir, o errado é sempre quem fala, que né? loucura. E aí julga espírito, julga a casa, julga a pessoa, julga a prática, julga tudo. É julga, 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 julga. É igual na internet, a gente está falando aqui, é pouca gente que está assistindo. Vai saber quantas pessoas vão assistir ou não. Normalmente, o meu público é muito pouca gente que vai assistir. Mas mesmo assim, tem outro que escuta, é vaidoso, é arrogante, acha que sabe muito, não sei o quê. E aí a gente fala, não, não sou mestre de ninguém, não sou dono da verdade. Tá falando isso porque é arrogante. Então, quer dizer, é sempre um julgamento. Sempre, O né? que eu aprendi, ó, com 42 anos de idade, tudo que eu já pratiquei e fiz, se eu tivesse que largar a mão de tudo isso daí e ficar só com meu quietinho aqui, ia dar certo, foi o que eu ia fazer, virar monge. Então, se a gente tem que fazer alguma coisa com o que aprende, a gente tem que fazer, querendo ou não querendo. Porque se a gente não faz, e absorve muita coisa com o tempo, e isso é esvaziado, o que que adiantou você aprender? Ah, tá, você se iluminou, você conseguiu conectar com uma entidade, você conseguiu sair do corpo, ficar lúcido de alguma coisa, para você. E o que que isso está sendo útil para o mundo? Não, porque quando eu desencarnar e fora do corpo, eu vou fazer acontecer. Fora do corpo você já é você, né? Aqui dentro do corpo você está dentro do corpo. Então a gente tem que usar tudo aquilo que a gente é fodão fora do corpo, dentro do corpo. Aqui na Terra a gente tem limitações, tem um monte de limitação, mas um monte de limitação. Principalmente por causa da própria sociedade, do próprio governo, da forma que a gente entende hoje. Então tem um monte de limitação aqui. Mas espiritualmente não tem. Porque o que depende da parte espiritual, primeiro, é a gente respeitar as pessoas e a gente. Segundo, se a gente está querendo ajuda, seja com uma cura de doença ou com um despertar espiritual, tem que abaixar um pouco a cabeça. Por isso que, por exemplo, você pega no candomblé, todos os meus amigos, tem muito amigo dentro do candomblé, do umbanda, um monte de tradição, de taoísmo, de budismo,
Então eles vão me contando, vão explicando, e é lógico que eu não falo nada que tenha fundamentos que eu não possa falar. Senão eu já começo a tacar as pedradas, né? Vai falar coisa que não pode, não sei o quê. Eu não sou tão imaturo assim, né? Eu já apanhei bastante para isso. Mas quando eles vão me explicar, tem sempre aquela questão que eu aprendi dentro de linhagens alquímicas, depois eu fui ver isso com esses meus amigos também, e depois fui lá conhecer algumas coisas. Que é sempre aquela questão de abaixar a cabeça. Quando eu tinha aprendido esse negócio de abaixar a cabeça, na adolescência, eu achava meio estranho, você ficar abaixando a cabeça para os outros, como se, tipo assim, não, você nunca pode se humilhar para ninguém, porque o pessoal achava que abaixar a cabeça era uma humilhação. Quando eu comecei a estudar e entender um pouco mais linha oriental, acabou essa bagunça. Por quê? Aí eu entendi, estudando e conversando com alguns mestres, que às vezes o mestre sentava um pouquinho mais alto que o pessoal que estava aprendendo, né? Tipo, você está em cima de uma pedra, em cima de um morrinho, em cima de uma plataforma de madeira, numa cadeira. Não porque você tem que falar com muita gente, tem que falar para todo mundo, não porque você é mais alto que a pessoa, ou você tem que estar ali em cima. Não. Era para a cabeça das pessoas ficar na linha do teu coração. Essa era a função. Porque aqueles grandes mestres, alquimistas, magistas, quem sabia do riscado, conseguia expandir o coração e emanar aquela luz que emana para a cabeça das pessoas, para ajudar a diminuir todo aquele estresse, ansiedade, raiva, todos os inferninhos das pessoas. Então eles faziam isso não para humilhar pessoas, não para falar que eles eram melhores. Tanto é que se a gente pegar a história dos mestres que são mais conhecidos, era tudo pessoal que ensinava no meio do mato, em vilarejo, não sei o que lá. Hoje a gente pode ensinar em hotel, pode ensinar dentro de uma escola. A gente tem uma estrutura em que as pessoas estão acabando confundindo. Então, a questão da humildade, de abaixar a cabeça, os preceitos que vêm hoje de muitas tradições que falam de abaixar a cabeça, fazer coisa na cabeça, independente de qualquer tradição, é o abrir a cabeça com o coração, que é o que a gente ensina em tradição. Né? Você abre os seus centros, você abre os três tantiens, você circula as grandes rodas. Aí quando a gente pega isso para alquimia, eu explico do meu jeito, né? Quando você pega para outros locais, eles têm outros rituais, outros preceitos para que seja feita uma coisa parecida. Agora, o fato é, tem coisas boas e coisas ruins. Eu procuro olhar muito pela ação e pela vida das pessoas, não por quanto a pessoa tem financeiramente ou quão erudita ela seja. Isso daí para mim não serve para muita coisa. Mas eu vejo pela conduta da pessoa em relação à forma como ela confia nas pessoas, principalmente aquelas que estão perto, e em relação a como a espiritualidade transborda aquilo que tem que transbordar através da pessoa. Se a pessoa ainda é ela, em essência, depois daquilo, vamos dizer assim, se acabou de tirar o turbante, as roupas, as vestes e tudo, ela continua agindo daquela forma, ou se dali para frente não, né? Vamos sentar no boteco e crau na vida dos outros. Porque isso vai acontecer, porque essa é a nossa parte humana. Você vai tomar uma cervejinha, um vinhozinho, vai falar besteira, enrolar a língua, e isso é normal de todo mundo. A gente não vai deixar de viver as coisas. Mas a gente tem que ter o nosso tempo de asseio, para que quando a gente suja alguma coisa, a gente consiga limpar também. Porque a gente só suja e não limpa, chega uma hora que a gente é expulso da casa, né? Seja do corpo físico, seja da terra, por algum lugar a gente toma um pezinho na bunda. Porque está se sujando, mas não consegue limpar. E se tiver que morrer, que seja por exaustão da energia, e não por descuido. Tem pessoas que vão morrer sim, e vão morrer cedo, sim. De repente, uma doença grave, sim. Porque vai ser a exaustão necessária para o corpo dela para não precisar sofrer depois. Que isso é a falta de aceitação que a gente tem aqui, porque não dá para aceitar essas coisas. Mas na linha de tempo atual que a gente está nessa geração humana, em que a gente não tem condição de superar certas coisas, porque tem muita coisa que ainda é oculta, né, muito fechada, a superação de certas doenças aqui, isso vai acontecer em gerações futuras. Por quê? A necessidade de correção de ações, né, a necessidade kármica atual da Terra, ainda exige, e eu não gosto nem um pouco, não concordo com isso, lógico, né, eu como terra humano, não posso concordar com isso, que as pessoas tenham que sofrer no corpo uma doença grave, como eu vi na minha família, várias pessoas morreram de coisas graves, então eu estou falando por experiência própria, claro, né, estou falando aqui de bobo alegre não, e por todas as pessoas que eu já atendi que eu vi sofrer. É ruim quando você vai atender uma pessoa, e às vezes até uma pessoa que você conhece, você vê que vai dar merda, e por mais que você queira fazer certas coisas, você não pode. Aí é onde entra o respeito. Porque se você respeitar o momento da pessoa, que ela tem que passar por alguma coisa que é obrigatória para ela, que foi ela mesma que programou, isso já está no estado de consciência dela, e você meter a mão ali, você tem que saber muito bem o que você está fazendo. Porque a chance de você tomar porrada no futuro ou encarnações para frente é altíssima. Porque você pegou uma pedra que estava no caminho da pessoa e pôs no teu caminho. Só isso, simples assim. Imagina que você tem um rio de Ti, canais de luz, o povo gosta de enfeitar, né? Imagina que você tem rodovias cósmicas de energia. Cada um, no mesmo jeito que a gente tem DNA,
íris, DNA, RG, tudo diferente, né? Digital, tudo é diferente. Se a gente pensar espiritualmente, por mais que as estruturas, no final das contas, se unifiquem, elas têm uma separação. Então, cada pessoa tem a sua origem, não tem nada a ver com coisa estelar. Tem a ver com o princípio das coisas, aquilo que não tem como ser explicado. Então, não adianta querer falar que é a origem de tal lugar, não. É a estrela de origem, que é o manifesto. É a origem essencial da alma. Então, quando essa energia vai acoplar, se você falar assim, beleza, eu tenho as minhas coisas, passei por um monte de lugar, um monte de encarnação, um monte de planeta, sei lá o que, dimensão, você tem ali as consequências do caminho que você fez. Se você, durante o seu caminho que você fez, eu pego e falo, Mirella, ó, tem um espírito que falou, ó, se você fizer isso, você está ferrada na data tal, do jeito tal, e não sei o que. Eu começo a criar um monte de situação para você que é só uma imaginação minha. Eu estou pegando uma pedra que não tinha, e eu falo, Mirella, porque na vida passada foi uma feiticeira, uma maga negra que matava a gente, não sei o quê. Não foi, tá? Só estou brincando aqui. Aí eu estou pegando uma pedra que não existe, estou colocando no teu caminho. Fui eu que pus a pedra. É você que tem que quebrar? Você tem que ter braço para isso. Se você tiver braço, você até consegue, para não se prejudicar, né? Por isso que a gente pratica e cultiva tanta coisa. Para que quando vem uma pedrada, o muro tá forte, né? Para não tomar pedrada. Que nem o Chico falava isso, Chico Xavier já falava isso, né? Muro forte para não tomar pedrada. Se você pôs uma pedra lá, você vai lá e vai ter que britar ela de novo. Então, se você pôs no caminho de uma pessoa, ah, mas eu me escondo porque eu sou fodão. Você pode se esconder de si, você pode ter pacto com um monte de entidades para se esconder no astral, você pode fugir do jeito que você quiser. O universo tem o tempo dele, e além do tempo, não adianta esse tipo de coisa, porque isso sustenta a matéria. Então, enquanto a gente permanece sustentando a matéria com um apego e identificação em que a gente causa um mal intencional aos outros, intencional, ferrou. Porque aí você está pondo uma pedra num caminho que não é teu. Então, se for para ajudar espiritualmente alguém com qualquer coisa, não importa com o que, tem que ser com intenção pura. Porque se for pelo nosso querer, de repente você vai querer salvar uma pessoa que não pode, você vai impor a tua energia numa coisa que não pode. Então, tem uma oração de Yogananda, daqui a pouco eu tenho que sair, viu, Mirella, que já 9 horas eu tenho compromisso. Tem uma oração de Yogananda que eu gosto bastante, que ele fala assim, que se faça a vontade de Deus através de mim e que minha vontade se alinhe à vontade de Deus. É a única oração que eu preciso de fazer. Para mim, ela é perfeitinha. E Deus, não no sentido do velho barbudo no céu, né? Isso daí eu falo há 20 anos que não existe. Não existe um velho barbudo no céu com um martelinho na mão, você vai para o inferno, você vai para isso. Você vai cara crachar o negócio. Não tem. Se a gente fala que é a unidade de tudo e todas as coisas, seres bons e ruins fazem parte dessa energia. A forma como a nossa consciência usa ou manipula ou conduz a energia é que põe as pedrinhas no caminho onde não deve, né? Então, se a gente põe muita pedrinha no caminho de muita gente, a gente vai ter que pegar e desconstruir uma muralha muito grande, né? Isso daí é o mais comum hoje em dia, né? Hoje em dia, eu acho que sempre foi assim, mas hoje, como a gente tem mais acesso às coisas, é muito fácil de perceber o quanto mistificaram tudo isso e o quanto as pessoas estão colocando coisas na cabeça das outras que não existem, né? E quando a gente entra no papel do terapeuta, aí complica mais ainda. Nossa, volta para a parte financeira, né? Porque aí as pessoas precisam criar situações para que as outras fiquem amarradas nela, para que ela não deixe de, né, ter o dinheiro aí. Ela vive da espiritualidade, não para a espiritualidade. É diferente. Aí viver, começa a complicar. Perder e viver para, são coisas bem distintas. São coisas muito diferentes. E uma das coisas, né, que eu, assim, nossa, tenho que, acho que já tem quase 3 anos que eu tô fazendo o que eu tô fazendo, que até hoje eu não sei o que é, mas tá tudo bem. Então, um dos meus maiores medos, e que eu sou muito rígida nesse sentido, é compreender isso, sabe? É não misturar as coisas, eu prefiro não atender alguém se eu percebo que tem alguma coisa ali que você ser verdadeira, Mirella, como eu sou. Se eu for atender uma pessoa com terapia, eu atender, eu não tiver num centro de caridade para atender alguém com alguma tradição, sou eu atendendo. E eu vou falar, ó, senti, percebi isso, tive uma visão disso, percebi isso no teu corpo. Faz sentido para você? Ah, não faz. Então tá bom. Você quer indicação de outro lugar? Eu passo. Sim. Como eu faço com vocês do grupo. Não gostou da minha cara, não gostou do meu estilo de ensinar, eu não sou 1% de alguns professores foram comigo. Eu tenho que ser muito flexível com muita coisa.
que rigidez hoje em dia não dá certo. E eu já tenho tendência a ser um pouco mais rígido pela forma como eu cultivei esses caminhos para mim, pelas coisas que eu passei na minha vida. Então eu tenho a minha forma de ensinar. Tem gente que não vai se identificar e que acha que eu sou grosso, que eu tenho cara de mal, que eu ofendo, não sei o quê. Eu nunca ofendi ninguém, mas também nunca desrespeitei o meu caminho, porque senão também não dá certo. Se eu desrespeitar o meu caminho, como é que eu posso ensinar as pessoas disso? Que eu podia chegar aqui agora, pô, tem uma entidade aqui do meu lado falando isso, 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 isso. Se a pessoa ver e compreender que existe, ela vai ver e ter experiência. Se eu falar que a pessoa só acreditar no que eu estou falando, não serve. Então eu prefiro falar como está. Simples assim. Então quando eu vou atender alguém com terapia, que nem eu atendi você e outras pessoas, eu vou estar atendendo. Se a pessoa tem que... Quando eu atendi a Ivelise, ela tem uma puta clarividência. Assim como outros médicos que eu já atendi, que tem clarividência muito aberta, teve uns para puta, eu vi isso perto de você. Você falou, tá, você não viu isso? Não, eu não vi. Então pessoas que eu confio, sabe? Quando eu falo que vê, é porque eu vi mesmo. É porque eu, quando estava fazendo alguma coisa, sou eu terre. As entidades estão atuando? Estão atuando. Como atua com qualquer um que tem um bom coração e a boa conduta de fazer isso. Independe de religião. O que importa é que quando a pessoa vai atuar com alguma coisa, ela tem a sustentação e o fundamento para isso. O que não pode ser no achismo. Que daí é o que acontece com muito terapeuta que se arrebenta. Que começa a atender a rodo e já não está vivendo para a espiritualidade. Está vivendo de espiritualidade. E aí já não está se limpando mais, já não está se cuidando mais, os canais do corpo começam a fechar, a irradiação para de acontecer da forma devida. Então, quem quer atuar assim, eu vou ser bem sincero, com todo o amor do meu coração, não é julgamento. Aprende um monte de técnica de massagem, de shiatsu, de tuiná, de massoterapia. Você não vai precisar de falar de espiritualidade nenhuma para isso. De Waikiki de Alfá, de Taoti, de cura prânica. Você não precisa de acreditar em espiritualidade, você não precisa de imaginar coisas. Você vai ali, vai atendendo a pessoa, vai fazer, vai ajudar a pessoa. Se você tiver contato com a espiritualidade, você pode orientar a pessoa durante a massagem. Se você for um cara bom, você vai cobrar, sei lá, uns 100, 150 conto para fazer uma massagem, e durante a massagem você já vai desbloquear os canais da pessoa, sem nem a pessoa saber o que está acontecendo. E se um espírito te passar a coisa, você vai instruir a pessoa como você, fazendo uma massagem. Sem precisar de falar com o espírito, entendeu? A coisa mais difícil para mim foi quando eu tive que atuar. Difícil não, né? Senão algumas pessoas, é difícil, então tá fazendo errado, eu não sei o quê. Enfim, aí começa as cutucadas que eu já tô cansado de algumas coisas, já pela minha idade, pelo meu tempo. Então, quando a gente vai fazer uma coisa que é muito aberta, e eu atendi muita gente quando eu comecei atendimento, com terapia, inclusive, né, na parte energética, com as técnicas que eu aprendi no oriental, chegava um sábado, um domingo de final de semana, atendia voluntário, o dia inteirinho. Às vezes eu nem cobrava, e quando eu comecei a cobrar, ainda reverti isso para algumas coisas. Então, tentava fazer o melhor possível. Não dá certo quando a gente vai atender em lugar voluntário e ficar falando de espiritualidade. Não funciona. Ou você vai estar dentro de uma casa que tem uma tradição que é o equivalente à religiosa, ou não faça. Porque a sustentação é diferente. Então, atue como terapeuta. Se você tem contato com a entidade, faça todas as técnicas que você sabe, mas atue como terapeuta. Não como médium de incorporação de alguma coisa, porque vai dar merda alguma hora. Você pode até ser, mas não precisa de usar. Se a entidade está passando alguma coisa através de você, explique para a pessoa de uma forma que ela confie em você, que é o trabalho de confiança que tem que ter. Quantos psicólogos, terapeuta, psicoterapeuta, médico, que deve incorporar, que deve receber espírito, nem sabe. E não E sabe. é irradiado, como eu já vi. Eu já fui operado, já fui no hospital, vi meu pai e minha mãe no hospital até morrer. Então, o que eu vi de coisa dentro do hospital, pelo amor de Deus. E a gente vê que muito médico está recebendo irradiação e os espíritos estão usando e a pessoa nem sabe. Assim como outras coisas também, né? Porque do mesmo jeito que coisas boas acontecem, com pessoas que querem coisas ruins, outras coisas acontecem. Mas, enfim, questão de mediunidade é simples, é intermédio. Se a gente é terapeuta, tem que ser terapeuta. Se a gente é médio de Umbanda, tem que ser médio de Umbanda. Se é médio de Candomblé, tem que ser médio de Candomblé. Se é médio de taoísmo, tem que ser médio de taoísmo. Se é feiticeiro, tem que ser feiticeiro. É se encaixar dentro da casa que você está falando que você pertence. Eu não pertenço a casa nenhuma. Se eu estou dentro da Umbanda, eu vou atuar como um umbandista. Se eu estou dentro do taoísmo, eu vou atuar como taoísta. Se eu vou ensinar o que me interna, a prática interna, eu não ponho nome de nada, você sabe bem disso. Eu ensino desde 2009 essas coisas. Online faz 2 anos e pouquinho. Porque antigamente eu não ensinava essas coisas online, até porque tem muita restrição, né? Online tem algumas coisas que a gente pode, tem algumas que não pode. Então é complicado. Mas eu já ensino há um bom tempo essas coisas. Quantas vezes já falei, o espírito me falou alguma coisa? Zero. Nenhuma. Nenhuma. E nunca vou falar.
E se acontecer ou não, é por irradiação. Ah, eu vou aqui. Não, não vou fazer isso, não preciso. Então, uma pessoa acredita no TR pela minha experiência de vida, pelo pouco que eu me exponho, pelo que eu passei, a minha experiência de vida, de repente, pode ajudar, até com conhecimento de erro. Sim. Porque, de repente, tô falando, o espírito está falando para mim que na vida passada não sei o quê. De repente, toma um chá de boldo que já resolve, entendeu? Não precisa contar uma história longa para isso. Deixa a pessoa, com o tempo, ela se curar daquilo que ela necessita. Primeiro, tira a fome da pessoa. Enche um pouquinho a barriga dela. Depois tem que esvaziar a cabeça. Porque se tiver com muita coisa na cabeça, muita caraminhola, não cura o corpo. E se a pessoa vai confiar em você, primeiro em você. Depois nas outras coisas. Porque senão fica fácil, né? Fica. Fica muito fácil, né? Porque aí a gente perde, a gente não assume a responsabilidade, né? Pelo que a gente fala, pelo que a gente faz, e também por tudo que você está se propondo a fazer. Hoje em dia ficou muito fácil. Você vem na internet, faz uma live, fala aí meia dúzia de livros que você leu. Eu tava Que nem eu tô conversando. fazendo aqui. Então, eu tava Pode ser conversando. tudo um monte de besteira que eu tô falando. Exato, acho que foi essa semana até que eu escrevi um post sobre isso, falando sobre conhecimento. Como as pessoas buscam conhecimento, certificado, título, uma coisa arada do inferno, e quando vai ver, não aplica nada, não colocou nada em si, não utilizou sua própria sabedoria, tá ali perdido, um monte de coisa, não sabe nem para onde está indo. E eu falo isso por experiência própria até. Eu vivi, nossa, eu já trabalhei de tudo que você imagina nessa vida, já fiz tudo que é curso que você imagina, desde faculdade até. Assim, minha história é gigante. Então, assim, hoje, por exemplo, quando eu vou na atuação que eu tenho hoje, eu uso tudo que eu estudei até hoje. Tudo. Tem que ser Tudo. assim. Aí você Você fala, se torna isso. aí você fala assim, nossa, mas como que você faz isso? Você é terapeuta, você trabalha com astrologia, como é que você usa administração de empresa, bolsa de valores, fotografia? Eu falei, uso tudo isso. Uso tudo isso. Dando a minha sabedoria. É tácito. É você. Isso, sou eu. E assim, as pessoas ficam, né? E ficam ali presa num certificado, presa num conhecimento, tentando falar sobre isso, escrever. Gente, pelo amor de Deus, solta. Isso é muito, né? Muita mente. É muito, muito louco isso, assim. A gente pode ter tudo isso, certificado, pode ir para tudo quanto é curso. Eu faço, vira e mexe, faço curso das coisas que eu gosto. É Nunca vou me colocar que eu sei mais que alguém, porque toda vez que eu aprendo alguma coisa que é diferente, para mim é legal, pelo menos vai ser divertido. E se tem alguém que sabe mais que eu nunca fui, deixa de ser humilde. Treino com professores até hoje, de coisas que eu não conheço. Tem técnicas que eu estou há 8 anos desenvolvendo e até hoje não terminei. Igual que eu sou chato, porque são de linhagens que às vezes a forma de fazer é um pouco cobra muito mais tempo de execução. Não tem linhagens orientais que eu pratico até hoje. E vai continuar sendo assim. O próprio Confúcio falou que ele queria, nos 80 e tralalá dele, quando estava morrendo, ele falou que queria ter pelo menos mais 80 para aprender alguma coisa. Mas é gostoso. Só que a gente precisa usar isso com discernimento, a gente precisa olhar pra gente, precisa. Não é pra ter, né? Porque virou uma competição, virou um negócio louco de que eu sou isso, eu sou aquilo outro. Isso daí nossa, isso aí faz mal, Tem gente. que tirar o eu e tem que tirar o sou, né? É uma loucura isso. Tem, deixa eu te fazer uma última pergunta, né? Que você falou que você tem que sair às 9. Sim, sim, eu preciso ser, mano. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente fala, lá no começo da nossa conversa, quando a gente estava falando dos infernos e das pessoas que começam a praticar e das que desistem, energeticamente, o que acontece? Assim, a pessoa tem uma predisposição para fazer isso nessa encarnação ou não existe isso, isso é misticismo? Predisposição sempre existe, né? Por exemplo, eu tive minhas predisposições e fui, ao longo da vida, me movimentando até achar alguma coisa que para mim fizia sentido. E continuo me movimentando até hoje. Tudo que eu aprendo de novo, que me agrega, independente de qualquer tradição ou religião, eu faço. A única coisa é que eu tenho que me dedicar mais profundamente, alguma coisa que eu tenha mais afinidade, tenho que me aprofundar mais nisso. Porque ficar que nem bolinha de ping-pong fazendo 200 mil coisas, quando eu falo que eu pratiquei um monte de coisa, o que eu menos pratiquei, tipo, leva 1 ano e meio, 2. Tá. Eu não falo que eu pratico alguma coisa, pratiquei um dia, um mês, não. Eu pratico pelo menos de 1 a 2 anos para mim entender a fundo. A não ser coisa que você entra e você fala, não, o pessoal tá fazendo besteira aqui. Aí eu não ponho nem o pé também, né? Porque daí já foge da minha forma de conduzir. Então quem mexe com magia negra no sentido de machucar pessoas, quer ficar controlando a vida dos outros, quer ficar parafraseando, hipnotizando, vamos dizer assim, com espiritualidade, eu não tenho saco dessas coisas. Então essa parte não tem muito a quê. Mas quando a pessoa vem, ela encarna, no subconsciente dela,
que é conectado à supraconsciência, que não é física, né? Igual a gente fala, pensamento existe, mas ele não está no cérebro. Senão, no corpo astral, como é que faz, né? A gente continua pensando. Se estiver em outro corpo, de outro lugar, você continua pensando. A diferença é o que Sócrates falou, que a gente tem que recordar o que esqueceu. Então, quanto mais eu abro espaço, e isso não adianta fantasiar, não adianta achar que está vendo, não adianta nada. Isso é demonstrado no corpo. De novo, não tem a ver só com a qualidade de vida, com quanto tem dinheiro, se tem alguma doença ou não. Isso daí são os pilares que a gente tem que construir e tem que observar isso na pessoa. É uma observação. E quem tem clarividência vê isso. Você vê campos na pessoa e não adianta a pessoa falar que tem ou que não tem. Então, é por isso que eu falo, é muito mais fácil você ser você do que tentar ser alguma coisa que não é. Porque uma hora vai dar caca. Se eu sou mestre X fora do corpo, se eu sou mestre Y fora do corpo, se quando eu estou incorporado é alguém que está falando através de mim, é uma coisa. Quem tem que ter acesso a isso, vai ter. Se é um aprendizado que é de um para um, tipo você, Mirella, como astróloga, você vai estar lá como astróloga e de repente começa, aí você incorpora alguma coisa ali e fala, oh, agora eu sou a mestra Mirella de Vênus. Aí você começa a falar um monte de coisa ali com a pessoa. Tem necessidade dentro do que você faz? Não. Mas se tiver uma entidade que é uma mestra de Vênus e ela estiver te falando as coisas ali, você vai interpretar para essa pessoa. É bem simples. Mas é o que eu falei, cada lugar, cada pilar tem uma coisa. Eu gosto de linha oriental. Quando eu fui praticar, eu fui fazendo, e foi fluindo, e está até hoje. E toda vez que vem algum mestre para cá, que eu tenha contato de alguma tradição, que eu acho legal praticar, eu vou. Tem algumas que eu pratico durante um tempo e paro, mas as minhas que eu cultivo há mais tempo, essas são as que eu me dedico mais. Essas é que eu perco de 1 a 2 horas por dia fazendo, essas é que eu sustento dentro dos meus prazos, porque de tudo que eu já pratiquei, de tudo que eu já fiz, para mim, terra foi a que mais me ajudou. Primeiro, porque eu não dependi de ninguém. Então, depende de mim. Eu tenho que fazer para funcionar. Segundo, a entidade pode me falar o que quiser através de qualquer pessoa. Eu não me preocupo. Eu sempre aceito como verdade. Se for para me ajudar, beleza. Se for para incentivar meu ego, tá bom. Se for para me dar porrada, tá bom também. Senão eu tenho alguma coisa para aprender ainda. Porque pelo menos se não for a entidade, é a pessoa que está falando para mim porque ela acha que eu estou errado. Então, de qualquer forma, tem alguém achando que eu estou errado. Se é uma entidade desencarnada ou física, tem alguém que está achando que eu sou algum bosta, ou que eu estou errando, ou alguma coisa assim. Então a pessoa está falando, seja como ela ou seja como uma entidade. Então eu aceito, tá bom, alguém está falando para mim que de repente eu sou arrogante. Vamos observar. Que nem lá atrás, quando eu era mais novo, que eu era mais rígido, né? Que eu vivia no meio de empresa, eu comecei a trabalhar cedo com algumas coisas. Enfim, com 19 anos de idade, eu tinha assumido cargo de confiança numa empresa lá no Rio de Janeiro. Então, desde cedo, quando eu comecei a trabalhar, a minha prioridade não era muito parte espiritual, para ser bem sincero, não. Era pagar a conta. Porque nenhum espírito vinha pagar boleto para mim, né? Então, eu tinha que dar um jeito de pagar os boletos. Porque a gente tem uma proteção, um resguardo, para a gente conseguir pagar mais fácil os boletos. Mas vai sofrer do mesmo jeito. Vi minha mãe morrer depois de 14 anos com câncer. Você pode entender o que você quiser de espiritualidade. Depois do meu pai, eu vim morrer de câncer. Você pode entender o que quiser de espiritualidade. Não adianta achar uma coisa e vivenciar outra. Tanto é que eu fui julgado por algumas pessoas que no enterro do meu pai, que foi poucos anos atrás agora, eu não chorei. Mas por que eu vou chorar se eu sei que não morre? Eu já sabia o que tinha acontecido. Sabe? E aí tem gente que escuta falando, é arrogante. Como assim? Não sei. Saudade é uma coisa. Mas para que eu vou olhar? Tá o corpo dele ali, a alma já tinha ido. Já tinha sido encaminhada. Eu não posso entrar mais fundo que isso que eu estou falando. Mas a questão da gente trabalhar com espiritualidade não pode ser só da boca para fora. As suas atitudes na vida vão mostrar o que você está desenvolvendo. Vão mostrar o quanto você está usando as pessoas de reflexo. Porque tem muita gente que faz isso, né? A pessoa começa a criticar aquilo que ela não consegue fazer na pessoa que está tentando ajudar ela. Isso acontece muito. Muitos de vocês me falam isso, né? Você, inclusive. Tem muita gente que vai usar de saco de porrada. A pessoa não vai conseguir fazer e qualquer coisa que você falar em confiança por amizade para querer ajudar, você está errada, você não está certo, o problema é você. Porque aí, isso é normal, isso é do ser humano. Eu também já devo ter feito isso, né? Eu já devo ter feito isso no passado, por isso que eu tomei porrada. A própria Evelise, quando ela me falou umas coisas lá atrás, eu falei, mas não, Evelise, eu vou ser monge, eu não vou casar, não sei o que. Ela, você vai, não sei o quê, porque tá aqui, ela me mostrava as coisas, a entidade está ali. Aí eu falei para ela os negócios de algumas coisas que eu via quando eu era criança, de seres de outros lugares. Ela, não, mas tem esse ser mesmo, que é assim, e fluido, assim, natural. O jeito dela, que eu gosto muito. É igual quando pessoas que são amigas, que a gente vai conversando, e você vai vendo que a pessoa tem pé no chão, você vai atendendo, você vai conversando. Né? É que nem ela, você vai falando, vai explicando.
E quando ela percebe que a pessoa vai receber aquilo, não com uma crítica, não com medo, não com julgamento, você pode ir um pouco além. É que nem você na astrologia. Você vê que a pessoa está receptiva, quanto mais receptiva a pessoa tiver, mais você consegue se aprofundar. Agora, se a pessoa acha que você querer se aprofundar é uma intromissão, é um julgamento, é uma acusação, ou que você está querendo falar o que ela tem que fazer, ferrou. Porque daí a pessoa ainda não entendeu o que é o abaixar a cabeça na relação de respeito, se a pessoa pede ajuda. Se alguém falar para mim, se eu estiver doente, eu vi muita gente morrer de doença grave. Se alguém falar para mim, Terra, ó, você tá mal e não sei o que lá, você vai ter que tomar xixi de gato misturado com cocô de cavalo. Eu tomo 2 litros se precisar. Se foi alguém que falou para mim, tá me afirmando que isso é bom e que é útil, eu não quero saber se é espiritual ou se é físico. Pode ser o Paulo das Ervas lá, que a gente fez live junto. Pode ser ele me falando, ó, toma um chá de alguma coisa. Ou pode ser um mestre de uma linhagem me falando, ou pode ser uma entidade do terreiro. Eu vou colocar em xeque. Primeiro, isso vai me prejudicar? Um chá de boldo vai me prejudicar? Tem contraindicação? Não tem. Porque se a gente aceita de forma cega, você pode tomar um banho de folha e a folha ser alérgica para você e se ferrar. A gente nunca sabe o que está ali. Então, primeiro, parcimônia. Se alguém falar para a gente tomar ou fazer alguma coisa, é entender primeiro do seu corpo. Por isso que é o respeito primeiro a si próprio e aos outros. Segundo, escutar o que está ali. Se você for pedir ajuda, baixa a cabecinha, né? Para o coração da pessoa poder te fazer. Se é certo ou errado, foca no que é justo e correto para você. Agora, a partir do momento que a gente começa a julgar, porque eu sou perfeito, porque eu não sei, a hora que eu desencarnar, eu sou o mestre Zadascov iluminado. Aí ferrou, porque iluminação não tem nada a ver com isso, né? Não tem. E é muito louco, né? Porque eu vejo assim, tem muitos caminhos, né? Cada um, como você falou, cada um tem afinidade com alguma Só um coisa. minutinho, Mirella, por gentileza. Só vou avisar aqui que eu já estou saindo, porque senão eu vou atrasar. Só um segundo. Desculpa, Mirella, é que eu tenho que sair mesmo agora, que eu tenho um compromisso. Que não para, né? A gente para aqui um pouquinho, mas tem que fazer muitas coisas. Então peço desculpa E a aí gente por ter que encerrar. vamos juntos, ó. Já foi 1h30 já, tá ótimo. Você até travou, Terry. Muito Não, desculpa. obrigada, então, viu? Maravilhoso ter você Não, aqui. eu que agradeço. E de novo, né? Eu costumo falar isso daí, apesar de ainda tomar umas pedradinhas. Não sou dono da verdade, não sou médio de ninguém. Na verdade, o que eu ensino, quem não gosta, eu já falei, eu passo contato de um monte de professor. Já pus na internet o nome de um monte, só que também estou tirando um monte de um monte, porque tem muita gente aí que ao longo do tempo, pelo amor de Deus, né? A gente tenta ajudar, a gente tenta incentivar, mas as pessoas se fecham muito a forma de passar as coisas e a gente observa as atitudes. Então tem muita coisa que toda vez que a gente vai recomendar, e isso eu falo para você também, Mirella, nunca confie no que eu passo, nunca confie no que eu falo, sempre põe à prova. Pode. Pratica o suficiente para você realizar. Sempre, qualquer pessoa, em qualquer tradição. Porque pessoas vão decepcionar pessoas. Ensinamento não. O ensinamento, se ele for correto, ele não machucar pessoas, o ensinamento não machuca. Se você tiver uma conduta correta e uma pessoa que te oriente para você não se machucar, não machuca. Agora, confiar cegamente nas pessoas, todo mundo vai errar e falar alguma coisa que a gente não gosta em algum momento. Física, mental, espiritual. Porque todo mundo tem centro emocional. Não adianta falar para mim que está iluminado aqui que nunca vai xingar ninguém. Então não entendeu a iluminação também. Existe tudo isso dentro da gente. E se um dia tiver puto, a gente tem que parar, observar e entender que a gente está puto. Antes de ficar puto e externar isso. E só externar com quem a gente confia muito. Porque mesmo quem a gente confia muito, vai ter um dia que a pessoa não vai concordar e vai te acusar. E vai te julgar. Porque a pessoa também pode não estar bem. Então a gente tem que sempre entender. Espiritualidade, desabafo espiritual, tem que ser de coração para coração. Se for de coração para cabeça, tem que ser de mestre para discípulo. Porque se a tua cabeça não está no lugar, a cabeça da pessoa que vai ouvir tem que estar. Então tem que estar pelo menos um lúcido no que está falando. Se não for lúcido no que está falando, tirou os pés do chão, ficou com o pé e com a cabeça no céu, não tem unificação de céu e terra. Então a mediunidade também é prejudicada com isso, né? Machuca muito, ambas as pessoas. Eu vejo que é muito triste. Sim, machuca. Muito Machuca. triste, E qualquer um que machuca a espiritualidade, estou sendo sincero. Espere ingratidão. Espere ingratidão. Qualquer um que for atuar como terapeuta, como pai de santo, como monge, como sacerdote, espere ingratidão. Isso não tem jeito. E não é porque as pessoas são ruins. É porque, de repente, a forma como a pessoa vai te ver, para ela não é confortável. Ou porque ela vai te usar de espelho, ou porque vai te usar de reflexo,
ou porque vai ter alguma coisa perto dela ali que vai querer te atacar. Que é o mais provável. Quanto mais a gente mexe numa cumbuca que chama de espiritualidade, mais tem que estar lúcido em relação ao que é espiritualidade. Tirar os pés do chão não dá certo. Porque daí você vai ser atacado por coisa muito pesada, e uma hora essa coisa pesada vai te usar de capacho, vai te pisar em cima que nem não sei o quê. Então, se vai atuar com alguma coisa espiritual, atue com uma compaixão tão extrema que o Chico Xavier seja o exemplo de trabalho espiritual. Para qualquer médium que existiu ou que vai existir, o Chico, nessa encarnação, da forma como ele atuou com espiritualidade, se ele quisesse ter ficado bilionário, ele tinha ficado. Acho que ele publicou mais de 400 ou 700 livros. E ele terminou com a vida dele humilde e completamente iluminado. Do mesmo jeito que entrou, saiu puro inconsciência. Mas ficava puto do mesmo jeito, comia o que devia, o que não devia do mesmo jeito, brigava com as pessoas quando tinha que brigar do mesmo jeito. E quem conheceu ele que me contou isso. Então, todo mundo aqui enquanto humano, Chico Xavier teve problema de visão, não teve que usar óculos, não teve catarata, as coisas tudo. Então, você pode falar com espírito, você pode ser iluminado, o corpo sofre. E a gente vai ter dia que vai estar bom, vai ter dia que vai estar ruim. No físico e a maior parte quando desencarna no astral também. Vai lá para o nosso lar, vai lá para as montanhas, vai para a cidade astral, vai para a nave, e lá vai ter alguém também que vai te encher o saco, que vai te deixar puto, e que a hora de te deixar puto, se você não aprendeu a lidar com os infernos aqui, ainda vai tomar porrada lá, né? Ainda se ferra nas duas pontas. Eu vou falar uma coisa agora que ele vai ficar muito bravo comigo, mas eu vou falar, ó, esse negócio que ele fala aí, que ele é isso, que ele é aquilo, maior mentirada, viu, gente? Pode ir lá fazer as coisas com o Terry, super querido. Eu brinco que no começo, isso é real, eu já falei isso pra ele. Ele era a manifestação dos meus 7 infernos. Na Terra. Eu olhava pra ele e falava, que coisa horrorosa. Tô muito chato, né? O que eu vou fazer com esse homem? Vou quebrar ele no meio, vou cortar a cabeça dele, eu queria fazer tudo. Vocês não fazem ideia. Eu também quero fazer isso comigo de vez em quando. Então, mas passa, é um querido, não assustem, ele fala essas coisas erradas aí, mas não tem nada disso não, viu, gente? Isso que ele fala que vai indicar outras pessoas. Mas eu indico, tá lá público, né? Tá lá aberto a público. Eu falo isso, mas não é da boca pra fora, você sabe disso, já me conhece tempo suficiente para entender. Né? E a gente não precisa falar de espiritualidade para ajudar as pessoas, não. Tem muita gente que ajuda as pessoas sem nunca ter falado de espiritualidade. Pessoas na minha família, até entrou, minha irmã tá aí, ó, entrou agora. Tem muita gente na minha família que passou por coisas que eu não passei e que tiveram muito mais competência sendo humano do que falando de espiritualidade. E muita gente que eu conheci, tanto na minha família como fora da família, que falava de espiritualidade o tempo inteiro e não conseguia ser humano. Então, as pessoas sendo humanas, pelo amor de Deus, as coisas que eu vi pessoas passando, tanto na minha família como tanta gente que eu atendi ao longo dos anos, é muito mais fácil confiar em uma pessoa que está sendo humana e está agindo corretamente do que alguém que fica falando de espiritualidade o tempo inteiro e aqui não tem os pés no chão. Porque não adianta. As pessoas vão acabar se machucando. Sim, então, a minha irmã é um exemplo de coisas que ela passou. Eu não vou falar o nome aqui, né? Cada um se expõe do jeito que quer. Mas passou por coisas ali e sempre manteve humildade, sempre manteve retidão, trabalha, faz as coisas tudo direitinho. Não preciso falar de espiritualidade para isso. Estou falando que é completamente diferente do que eu atuo hoje. Eu sou empresário também, trabalho em empresa o dia inteiro, acordo cedo, saio tarde, trabalho o dia inteirinho. Faz 18 anos que estou na mesma empresa, eu trabalhei desde os 14 fazendo coisinha, mas pegando forte desde os 18, 19 ali. Fui me desenvolvendo as coisas que eu queria, mudei muito o meu jeito, se eu tivesse de cabeça dura como eu fui, não ia dar certo, porque a rigidez que eu criei era reflexo de um monte de coisa que eu vi. Até a gente desconstruir os nossos infernos, né, ela é porrada. Quando uma das iniciações que eu recebi em linha oriental, eu tive que tirar a roupa, ficar de cueca na frente de todo mundo e deitar de barriga no chão. Quando eu vi coisas sair do meu corpo energética, que eu nem sabia o que era aquilo, como é que você vai entender o que é herança familiar, o que é herança genética, o que é herança espiritual, coisas que você carrega dentro dos seus ossos, dos seus tendões, dos seus músculos? A gente tem que buscar isso em todas as partes para poder se depurar. E a depuração não adianta, você pode comer alface o dia inteiro. Fui vegetariano 10 anos, fiz 2 anos de alimentação prânica, 5 anos de veganismo. Hoje em dia eu como de tudo. Algumas coisas não, porque eu não gosto, mas tudo em parcimônia, tudo com equilíbrio. O que eu não quero comer, eu não como. O que meu corpo pede, eu dou. E espiritualmente é a mesma coisa. Eu sustento hoje algumas poucas tradições, mas conheci e pratiquei um monte. Então, para mim, hoje, importam pessoas humanas. Se a pessoa for humana e sentar comigo e me dar um conselho, e depois eu for sentar com um médium incorporado e a entidade me der outro conselho, eu vou escutar os dois da mesma forma. Só que com a pessoa humana, eu posso procurar ela depois e ainda tirar dúvida, né? Sim. Se eu não consigo
me conectar lucidamente com algum espírito, eu dependo de alguém. Eu sou chato o suficiente, quem me conhece pessoalmente sabe, eu sou chato, chato, não arrogante, mas chato. Chato é o meu jeito de tentar ajudar as pessoas da forma como eu sei, sem fantasia. Então, pratica que funciona. Se é uma mensagem espiritual, se é uma mensagem física, aceite isso da mesma forma e use porque vai ser útil para você. Porque se não for útil, não te ajudar a ter mais saúde, não te ajudar a caminhar melhor, a pensar melhor, a ter mais conforto na vida, é melhor você ir trabalhar numa empresa quietinho, todos os dias, tomar sua cervejinha no final de semana e não ferrar com a vida de ninguém. Porque depois, na hora que você morrer, todo mundo vai ver o espírito fora do corpo. Independente de se projetar astralmente ou não, vai ver. Mas pensa só, a gente que tá aí te ouvindo lá fazendo as práticas é tudo chato também. Não tinha como. A gente não tá. Ou vai dizer Tem que ouvir a mesma coisa várias e várias vezes. Eu vou corrigir várias e várias vezes. Mas dá certo, né? A gente é rígido igual, porque estamos aí fazendo tudo do mesmo jeito. Então, assim, só gratidão, né, Té? Não tem nem E quando tem que puxar a orelha, é pra puxar também. Quantos do grupo já não falou, Té, ó, dá uma segurada aí, porque tá puxado, não sei o quê. É só falar, ué. É só questão do jeito de falar. Cada um tem o seu jeitinho, né? A pessoa que é mais metal, mais secão, assim, que nem eu, já vai meio que na ferida ali com sal grosso, já joga uma pimentinha multigeoloca por cima para ajudar. Tem outras pessoas que não, que vai dar todo aquele trabalho de água. A pessoa vai circular. Tem aquela pessoa que vai lá empurrando com a barriga. Não vai de um jeito. Muito obrigada, Té. Bom, Mirella, brigadão, viu? Aqui, viu? Volte mais vezes. Obrigadão pelo carinho. Aqui, ó, o Ricardo. Obrigadão. Ele nem tem mais orelha. Nem eu, Ricardo, nem eu tenho mais orelha, viu? Nem eu tenho mais orelha. Já puxaram as minhas duas aqui. Elas, desde a minha mãe que esticava elas, até hoje continua esticando, né? Se não é mais fisicamente, esticam espiritualmente. E que continua esticando. Porque enquanto não entrar no eixo, enquanto a gente não depura os nossos inferninhos, não adianta querer conhecer muita coisa, não. A gente tem que conhecer a gente. Depois a parte espiritual é consequência, porque a gente é espírito. Qualquer pessoa que estiver com eu tô conversando com o espírito, a Mirella é um espírito. Quando eu vou conversar com algum parente meu, é espírito. Quando eu vou conversar com algum amigo, é espírito. A diferença é que eu compreendi que, sendo família ou não, de sangue ou não, todo mundo é espírito. E se a gente trata as pessoas como amigo, mesmo pessoas que eu não consigo ver no dia a dia, e eu consigo quase ver muito pouca gente no dia a dia, principalmente pessoas da minha família, eu quase não encontro ninguém, por causa de tempo mesmo, e que às vezes cada um está fazendo a sua coisa. Se eu encontrar amanhã, eu trato como se tivesse visto ontem. Se eu encontrar amanhã, eu trato para mim como se tivesse visto ontem. É a forma como eu tento fazer isso. Se é certo, se é errado, se vão me julgar, se não vão me julgar, ninguém vem pagar minhas contas. Nem físico, nem espiritual. Isso cabe a mim, né? Porque até agora, quando a gente está mal, as pessoas, ó, vaza. Quando a gente está bem, ou está tentando fazer alguma coisa útil, é só porrada. Eu vou focar só na porrada, só na ingratidão? Eu não. Porque tem muito mais gente que está se beneficiando do que se prejudicando. E as que estão se prejudicando, me passam uma mensagem, eu passo uma lista de professor, de livro, de comentário, como eu faço sempre, procura lá. Está na minha rede social, não vou ficar passando toda hora, não. Lá nas redes sociais, procura lá. Tem lista de livro, de professor, de linhagem, de técnica, de gente que é muito melhor que eu. Beleza? Agora eu preciso sair que já estão aqui me puxando a orelha já. Obrigadão, viu, Mirella? Fica bem, desculpa qualquer palavrão, qualquer besteira que eu falei, mas é o meu jeitão mesmo e vai continuar assim. Se eu desencarnar amanhã ou daqui 100 anos, pelo menos estou sendo o que eu sou, né? Isso aí. É assim que tem que ser. Obrigada, Té. Obrigada. E se o povo estiver sorrindo, é aí que funciona mesmo. Até mais, Mirella. Beijão, viu? Tchau, beijo. Tchau, tchau.